Quais soluções Se que você... quiser, a se quiser depois estratégia. colocar o nosso site aqui na Vai tela. estar. Vai estar Na- na pós-edição, a gente coloca. Já tem o nome de vocês e o Instagram de vocês. Beleza. E o que precisar mais, a gente coloca na descrição também, sem Beleza. problema. Ok. Entendeu? Estão se ouvindo bem aí no fone? Eu Tô. Começar? Eu não tô te ouvindo, não. Vamos começar? Bora. Como é que tá aí, Felipe? Tudo ok? Tá tudo certo aí? Maravilha. Vai começar câmera 3, vai soltar. Já começou, na verdade, né? Tá falando besteira. Aí vai soltar a introdução. Aí quando voltar, ele inicia. Tá com resumo aí? Não. Vamos começar. Bora lá para mais um? Bora pra mais um. Maravilha. Fala, galera. Estamos começando mais um podcast Resenhas de Negócio. Eu sou Aldo Mello, sou executivo de marketing. Eu sou Caio Florenço, corretor de imóveis. E hoje nós temos a presença ilustre do pessoal de peso, Tá com o nome deles aí? Claro, eu sou... O- Vamos lá. O Caio faz o convite e me ajuda. Estamos com o doutor Jorge Della Vecchia Exatamente. e doutor Joris Zanella. Zanella. Muito obrigado pela presença de vocês, querido. Agradeço muito por vocês terem disponibilizado um sábado que vocês poderiam estar descansando para estar nessa resenha aqui com a gente. O prazer é Exato. todo nosso. Prazer é nosso. Maravilha. Mas ó, nós sempre temos uma piada infame que a gente sempre começa pelo começo. E nós queremos saber a história de vocês. Como é que vocês chegaram até onde vocês estão? Se quiserem começar até desde de criança, estamos dispostos aí. Faculdade, como foi a decisão para seguir na carreira da odontologia? A gente quer o início mesmo. Sim. Bom, então acho que posso começar Pode eu, começar, né? doutor. Bom, eu sou natural do Rio Grande do Sul, né, do município de Encantado. Sério? Sério. Gente, aquele lugar é muito frio. Quando faz frio. Em 2009 eu vim para Rondônia, Porto Velho. Meus familiares vieram para cá no mesmo ano. E 6 meses após eu vim para cá. Aí 2 anos após, estando aqui em Rondônia, eu iniciei os estudos na Faculdade de São Lucas, aqui São em Lucas, né? Porto Velho. E 2 anos após, e fui me especializar em Campinas, São Paulo, na São Leopoldo Mandic, né? Então, iniciei os estudos aqui em Porto Velho, na área de odontologia, curso, né? E me formei aqui. E logo após... a Mas minha sempre quis? formação- Foi uma primeira decisão? Não teve uma segunda? Foi sempre certo que queria ser odontologia? Sim, eu já lá no Rio Grande do Sul eu estudava biomedicina, já na área da saúde. Acho que estava uns 2 anos estudando lá. E de lá aí eu transferi para cá e mudei o curso, né? Eu tava almejando medicina ou odontologia. E aí eu logo de imediato já me encaixei na odontologia. Queria a área da saúde, mas você Isso. iniciou na biomedicina. Isso, iniciei na Mas o biomedicina. que fez você mudar para odontologia? Eu acho que eu sempre quis, sempre me fascinou alguma coisa ser médico, ser dentista, né? E lá no Sul, na verdade, assim, a oportunidade que me apareceu mais próximo foi da área da biomedicina, né, que surgiu. Então, aí eu comecei a estudar biomedicina. A odontologia não estava tão acessível? Isso, a faculdade, a universidade lá na época não tinha o curso de odontologia nem medicina, então o que tinha assim na área da saúde, enfermagem, tinha farmácia, biomedicina. Aí é uma área nova, na verdade, assim, mais recente, digamos assim. E aí eu entrei nessa área, achei interessante também, né? Mas aí eu acho que eu não foi muito, eu gostaria de algo, é uma área assim, que trabalha muito na parte laboratorial e análises clínicas, né? E eu então eu não entrei muito, Não se identificou? não me identifiquei, né? Aí vindo pra cá, então eu tive a oportunidade, aí eu iniciei os estudos na área de odontologia, me formando aqui em Porto Velho. Que maravilha. Deixa eu fazer uma pergunta e um comentário. Eu passei 16 anos da minha vida no Rio Grande do Sul, lá em Gravataí, na região metropolitana. Legal? E uma das coisas que me fez sair daquela região era o frio. Você sente falta? Não, eu comentei o Encantado porque foi o único lugar que eu fui no Sul, que eu também não gostei só por causa do frio. Mas a família da minha esposa é de Encantado. Sim, A família toda dela, parte de mãe, é toda de Encantado. legal. Então, assim, o frio, na verdade, o ruim é você passar frio, né? É Mas, verdade. assim, aqui o calor também incomoda, né? eu A gente vou passa ter que muito calor concordar. aqui.
Então, mas assim, eu não sinto saudades, assim, eu gosto, claro, a temperatura um pouco mais baixa é interessante, né? Mas esse calor aqui também não ajuda. Tem dias aqui que nem o calor ajuda. Não dá. Então, assim, aí logo após eu me formei no curso aqui, já engatei especialização para fora, né? E almejei, então, buscar estudos para fora do estado. Almejei em São Paulo, né, em Campinas, uma das melhores instituições de ensino da área da Unicamp. odontologia. Não, São Leopoldo São Mandique. Leopoldo. Isso, é quase mesmo pé, mesmo É a nível. melhor da Uhum. América Latina. Nossa. Na odontologia não tem o melhor do que a São Leopoldo Mandique. Maravilha. E aí eu quase 3 anos indo para lá, me especializei, e aí eu e voltava, né, na verdade, né, todo mês, né. Então realmente foi uma dificuldade, né. Então começando por aí, né. Então aí após, obviamente trabalhando aqui, né, indo para lá os estudos, né. E Mas aqui o senhor trabalhou já com o seu consultório ou em outras clínicas? o consultório, a clínica, o Odonto Premium, a gente está há 1 ano e meio, indo para 2 anos já agora, né? E Começaram na pandemia. isso, foi bem na hora da Caramba. pandemia. No meio Nós da estamos pandemia. trazendo várias pessoas que começaram vários negócios na pandemia e todo mundo deram certo. E eu estou achando isso Deu máximo. super certo desde o início. Isso, aí eu e o Dr. Jorge nos conhecemos através do trabalho mesmo, a gente se conheceu. O Dr. Jorge também é formado aqui em Porto Velho, da Finca, Uhum. e a gente se conheceu e a gente começou um projeto novo, um trabalho diferente da área da odontologia, onde a gente realmente tem uma equipe hoje bem formada, capacitada, e a gente consegue oferecer realmente um diferencial na nossa clínica, né? Então, aí a gente se conheceu e começamos esse projeto juntos, esse trabalho. Na verdade, foi uma grande coincidência nós nos conhecemos, porque nós prestávamos serviço odontológico para uma mesma clínica de um dentista aqui muito conhecido da cidade. E num dia, por um evento que aconteceu com um paciente desse dentista, que teve uma intercorrência pós-cirurgia, nós fomos chamados por esse dentista para poder prestar serviço de atendimento de urgência para esse paciente no mesmo dia. E aí, nesse dia, nos encontramos lá por essa eventualidade. E a partir desse dia aí nós fizemos essa parceria, essa sociedade e criamos o Odonto Premium a partir desse dia, por uma coincidência. Que loucura. A sociedade já surgiu aí nesse dia? Porque nesse dia eu já tinha ouvido falar do Dr. Jorge, ele já tinha ouvido falar do meu trabalho, e por nós termos nos encontrado lá e nós vimos um trabalho do outro, e o comportamento sempre foi muito parecido. Aí ele entrou em contato e mostrou a ideia dele, que ele tinha uma ideia bem parecida com a minha mesma filosofia de trabalho. E a partir daí eu sabia que eu tinha achado o sócio que eu precisava para fazer uma empresa de sucesso. Eu chamo isso de Jesus-cidência. Não tem nada de verdade. coincidência. Uma feliz coincidência. E então aí hoje a gente, né, doutor, então hoje a gente está a clínica então indo para 2 anos, né? Sim. E a gente já tem um pouco mais de outros profissionais que trabalham junto com a gente. Uhum. A gente trabalha através de todo um planejamento que a gente faz lá na clínica, da equipe, a equipe é integrada, então a gente trabalha em sintonia, todo mundo junto. Eu, o Dr. Jorge, o Dr. Flávio Zandonai, a doutora Poliana, então a gente consegue fazer eu tenho o laboratório também, o Odonto Seran Design Seran do Design. Agneliano Delgado. Ele é um cara muito bacana. Vocês vão chamar ele aqui um dia, porque a trajetória dele, ele construiu do zero sozinho o laboratório dele, é um laboratório de sucesso. Caramba. Ele é um cara sensacional. Aprendeu dentro da prótese, junto com o pai dele já era protético, tinha um laboratório de prótese. E ele aprendeu mesmo a contragosto do pai dele, o pai dele não queria ajudar ele a aprender prótese. Ele aprendeu nos peitos e fez o laboratório. A família também é da odontologia ou não? A minha? Não, a do Agneliano, o pai dele, é muito conhecido aqui na cidade por já ter um laboratório de prótese. Ah, sim. Só que aí ele tinha que fazer alguma coisa da vida. Ele tinha que fazer alguma coisa. E aí ele viu o pai dele tendo um laboratório de prótese, entrou lá como funcionário, já foi escorraçado lá diversas vezes para sair do laboratório, que o pai dele não queria que ele fosse protético, mas ele insistiu, e sozinho depois, no meio da pandemia também. Foi logo após nós termos, acho que 6 meses depois, né, que nós construímos a clínica. Ele Isso. fez o laboratório dele e hoje deu super certo. Tem vários funcionários lá e tá indo super bem. Sozinho. Caramba. Meteu uma dívida de 90 mil no banco e Tá financiou ótimo. tudo. Aí Mas sim. é assim, coragem. Não tem motivação melhor do que aquele boletão lá. É É. coragem. Ele é um cara sensacional, nosso parceiro, nosso sócio dentro da clínica. Ele faz nossas próteses, faz todo o nosso trabalho. É um grande, grande profissional, um artesão de mão cheia.
Ele faz todas as próteses de forma artesanal. Como artista mesmo. Ele é um cara Caramba. sensacional. Se vocês chamarem aqui, ele é muito gente boa. Vamos conversar com ele. No final a gente pega o número dele, que eu vou esquecer disso. Me lembra, Felipe. Não deixa esquecer, não. Mas a sua família é da área da saúde também? Não, a minha família não. Eu acho que realmente de toda a minha família, assim, eu acho que sou o único realmente que sou da área da saúde. Não teve, assim, inspirações, assim. Foi realmente decisão O mesmo. destaque. Foi É assim que vira tudo, né? Eu também não. Meu pai é mecânico, ele também me expulsou da mecânica, ele não queria que eu fosse mecânico. E hoje eu lamento, né, por isso. Minha família realmente é mais da área de comerciante mesmo, né? Comércio, né? Mas eu não queria realmente fazer faculdade, me formar, né? E seguir essa independência mesmo. E eles estão lá ainda? Não, meus pais e meu irmão estão aqui somente. Os demais familiares estão lá. Não ficaram lá na cidade mesmo, na terra natal. Que legal. Então, maravilha. Mas, E você, doutor Jorim? Então, eu sou nascido e criado aqui em Porto Velho mesmo. Olha aí. Cria da casa. Minha família é a família do meu pai, ela não é daqui, é do sul. Por isso que esse sobrenome de Três Anela, né? Não, eu ia perguntar dos dois, eu já imaginei o quê? Dois Não, turcos bateu entrando tudo. aqui. A conexão é incrível, né? Parece um nome meio hispânico, Eu né? ia até perguntar de onde vem o seu sobrenome. é de Como origem italiana. Italiana. Lá no sul tem bastante italianos e alemães, né? Isso. Inclusive a família do Dr. Joris é de lá, do Rio Grande do Sul também. Sim. E Zanella é italiano também. É porque depois da guerra, Da vários segunda. imigrantes italianos vieram para o Brasil tentar sobreviver para fugir da guerra. Exato. E aí existe várias Várias colônias colônias. lá no sul de famílias italianas, né, de origem italiana, e eles acabaram depois vindo para Rondônia para fundar a Rondônia, né? Exato. Prova- Virar estado, né? Antes era território. Provável da minha sogra assistir isso aqui. Eu conheço a mãe desses rapazes. Não duvido, não duvido. Família Schumann. Schumann. É. Schumann. Provável que conheço, morava ali, ó, naquela rua ali. Por isso que eu conheci esse sobrenome bem de algum pequenininho. lugar. Schumann É conhecido tradicional do aqui. Sul. Daqui também. É um sobrenome alemão, Aham. Schumann. Quer dizer Schumann. sapateiro. O meu da Vec quer dizer da velha, é italiano. Dalla, da Vec. Vec é velho, velha. Uhum. Nossa, caramba, Schumann, pesado esse nome. Aí ela fala assim, sapateiro. Só pra ter- Não, o mais legal é que eu achava que viriam dois senhores. Tipo assim, cabeça branca. Pô, chegou dois caras jovens, mano. Eu fico feliz, cara. Fico feliz. Hoje a equipe, todos são jovens, inclusive o laboratório, o agneliano, todo mundo é novo. O Wagner tem 25 anos. Nossa, Pelo nome, Pelo vocês acham nome, que é eu achava velho, que era um senhor. Eu já imaginava ele protético com uns cachimbo aqui, ó. Só aqui, ó. Bem na manha. Os pais tiveram inteligência de já botar peso no nome, né? Não, o cara já nasce com 60 anos. Claro. Já nasce com experiência. Já tem Bem um que nome que o vai meu- servir na velhice. Meu nome é Aldo Rodolfo. Assim, doutor Aldo Rodolfo é tipo um proctologista renomado. Ninguém questiona, né? Não, ninguém questiona. Mas como eu não sou doutor, talvez em comunicação. Ainda. Olha aí. Tá certo. É objetivo, né? Não falei pra ninguém. Todo mundo tá sabendo agora. Mas seus pais são daqui. Então, meu pai, ele é catarinense. A origem da família é do Rio Grande do Sul, de Lagoa Vermelha. Mas Mentira. É. Conheço Lagoa Vermelha. lá onde o primeiro Zanella desembarcou. E onde teve a maior massacre, lá onde a lagoa ficou banhada de sangue. Sim. Por isso tem o nome de Lagoa Vermelha. É uma região incrível. Mas meu pai, ele nasceu em Santa Catarina, porque minha avó era de lá e meu avô acabou indo para Santa Catarina e ele nasceu lá. Então a minha família que veio para cá é toda catarinense. Mas a minha mãe é de Guajará-Menina, aqui do lado. Pertinho. Pertinho. Tá daqui. E foi primeira decisão também? Não, a minha vontade desde criança, desde que eu me entendo por gente, era ser da área jurídica, né? Se me formar em direito. Meu sonho era ser juiz. Meu sonho da minha vida era ser juiz. Eu queria me formar em direito e fazer o concurso para juiz. Comecei a fazer a faculdade de direito, só que eu na verdade nem sei explicar porque acabei Mudando. saindo disso porque na verdade a minha família tem uma origem muito humilde. Depois da minha mãe, eu sou o primeiro formado da minha família. Minha mãe foi a primeira, eu sou a segunda. Sua mãe se formou aí? Em administração, Que legal. lá na Uniron. E aí não tem muita gente formada na minha família. Minha família sempre foi muito humilde. Técnico conta? Formação técnica? Claro. que Nem conta. técnico tem na minha família. Ah, não, então não. Porque no meu pai Não, é técnico. tecnólogo conta. Não, Descobri esses técnico. dias. É, tecnólogo é um Mas técnica de que é- graduação também sou o primeiro. Eu tava, enquanto você falava, eu fiquei matutando aqui. Realmente, eu sou o primeiro. Então, é uma grande responsabilidade pra É. família toda. Não, e legal, minha É tia. o exemplo. Quem era você? Porque eu larguei o ensino médio, né? Quem era você?
você é a fênix da família. Eu disse, pô, que papo é esse? Ninguém acreditava mais em você e você aí. Já se formou, já terminou. Aí eu fiquei assim, é verdade. E realmente, ninguém mais acreditava em mim. Tanto que hoje, as pessoas me dão um crédito hoje. Graças a Deus, né? Amém. Não, mas não sou o único, né? Não posso ser injusto, porque tiveram vários outros que se formaram Mas foi o depois. primeiro. Não, mas da sua família... Do meu assim, ciclo familiar, eu ciclo sou, familiar. sou o primeiro. Depois da minha mãe, né? Da minha geração, eu sou o primeiro. E eu quero até deixar... Pra quem estiver ouvindo aqui da cidade, eu quero deixar bem claro, assim, que eu agradeço muito a oportunidade, porque eu me formei com bolsa Uhum. do que o pessoal não conhece muito, mas chama ProMuni, que é o ProUni Essa eu não Municipal. conheço. Desconheço. Tem um ProUni que é só daqui de Porto Velho. Pra quem que estiver ouvindo aí, que não Existe souber, ainda? existe um ProUni que é só de Porto Velho, só pra porto-velhenses. Que Uau. foi criado pelo prefeito Roberto Sobrinho. Mentira. Eu não gosto muito de falar de política não, mas foi uma das poucas coisas boas que ele deixou aqui na cidade. Não, coisas boas tem que ser dito e coisas ruins também. Independente da A política. gente precisa defender ideias. A gente em tá prol falando da da política, a gente tá população. falando da sua Sim, história. Ele deixou essa herança boa para Porto Velho, que ainda existe até hoje, as pessoas não sabem Eu disso. não sabia. Não, e eu trabalho lá no município. trabalha eu não na tô nem prefeitura. sabendo disso, cara. É da Secretaria de Educação, tem todo lá as vagas Meu! pra todos os anos tem. E fica Olha até isso, cara. ficam sem ninguém entrar, fica vaga lá e ninguém Ah, não, entra. eu vou anotar. Não, vou anotar. ProMuni, chama ProMuni. Promune. Tem que ser morador de Porto Velho nos últimos 4 anos. E não pode ter terminado o ensino médio em escola particular. Como o ProUni normal, né? E felizmente eu tive chegou até mim essa informação que existia o ProUni. Eu não tinha dinheiro para pagar. Aliás, eu larguei a faculdade de Direito porque eu não tinha dinheiro para pagar. Eu ia dar meu jeito, mas aí acabou surgindo essa opção que ficou mais viável para mim. E aí eu me inscrevi para odontologia na Finca. E a Finca foi uma faculdade que abriu mais bolsas, mais vagas de cursos diferentes. E a princípio eu não queria fazer odontologia. Eu me inscrevi, tinha 3 opções de curso. Tinha odontologia, psicologia e nutrição. Foi o que eu me Tudo inscrevi. saúde. Tudo saúde. E eu queria fazer psicologia. E aí eu pensei assim, se eu vou buscar uma bolsa, eu quero a bolsa que seja melhor, né? Que tenha mais concorrência e que tenha menos vagas. Tinha 2 vagas, eu consegui uma. E aí eu nem sabia, nunca conheci nenhum dentista, não tinha conhecido nenhum dentista assim, pessoalmente, não tinha ninguém na minha família que fazia Você só odontologia. escolheu o curso. Só escolhi porque pensei assim, eu vou dedicar 4 anos, tem que ser o melhor, né? E eu vou batalhar por uma bolsa, tem que ser o melhor curso que eu puder conseguir. Eu não tinha muita opção, né? Quem não tem grana não tem opção. E aí tem que fazer o que dá. Exatamente. E aí- Na verdade, a área de odontologia e medicina são cursos muito, muito caros, né? Então, assim, ou você é Ticket realmente é muito bolsista, caro. ou você consegue um financiamento, né? Ou você tem alguém da família pra pagar. Uma boa Tem alguém família, pra né? ajudar. É. Não tem. É muito E difícil. ainda assim é difícil. Eu conheço muita Sim. gente que está fazendo medicina, que iniciou medicina e não conseguiu, porque realmente é muito caro. Medicina, odontologia. muito Caro já é o curso e ainda tem todo o apoio que você precisa ter, material, livro. Porque é um pô. curso integral, né? Você não tem como trabalhar. ainda é tem o dia isso, inteiro. verdade, é o dia consegue. inteiro. E aí eu já morava sozinho, já saí de casa. Na época eu tinha 23 anos quando eu me inscrevi. Eu já morava de aluguel, já pagava minhas contas e trabalhava no que dava. E sempre ralando para pagar as contas. E aí eu consegui E eu descobri depois que eu consegui a vaga que era integral. Eu não sabia que era integral. Eita. Como é que eu banco isso? E agora? Mas a bolsa era integral? Era integral. Ah, não. Felizmente a bolsa era integral. Será que ainda tem? Mas o curso deve ter. Você Não. disse no episódio passado que não se importa com o título. Não é o título, é a formação. Mas- Eu não quero ser. Porque eu não sou muito fã de falar, o cara. Se formou, sabe, o ganha um título. Dos 4 anos que eu cursei na Finca, todos os anos eles abriram 2 vagas e quase todos os anos ficou sobrando 2 vagas que ninguém se inscrevia. Deus, Não é nem um título. bolsa Tava conversando com. Eu integral. tenho um conhecido que é advogado. Aham. E aí ele repostou lá uma notícia de que o. Não estou falando de política, tá? Mas tem que falar. As pessoas têm Acho que que parar esse com esse nome, medo. esqueci que o nome tem que daquele falar de política. rapaz. Não é medo, Não- é porque se a gente for enveredar por esse assunto, vai Não, muito longe. Não defenda políticos, defenda Qual o nome daquele política, aquele- ideias. Que Eu comprou uma defendo mansão, que comprou uma mansão aí,
foi pago com os honorários. Ei, não fala desse político não, brincadeira, vai. Com os honorários eu não falei o nome de ninguém. Com os honorários do trabalho como advogado. Eu falei, vou ser advogado. Não é? Lógico, Não, obviamente. muito né? inspirador. Eu vou fazer minha inscrição agora. Eu vou ser advogado. Que isso? Eu Não, tinha, eu tinha, acho- tinha eu- vontade de ser advogado, de fazer direito, mas não era por isso, não. Eu queria ser juiz, né? Mas, No caso mas diferente. pensando assim também é uma boa ideia. Mas, cara, direito, todo mundo teria que ter isso na graduação, Sim. no técnico. Cara, a gente não tem noção básica de jurídica. Tanto Sim. que tem gente que comete crime que não faz a mínima ideia que tá cometendo, sabe? É verdade. E principalmente no serviço público. É osso. Mano, É osso isso é mesmo. crime. Hã? O que é isso? Ah, mano, aí tu fica assim, Jesus, é osso. E aí você conseguiu entrar? Consegui, felizmente, eu quero deixar assim. Se o doutor Aparício estiver assistindo eu espero que ele esteja assistindo esse programa, eu quero deixar a minha gratidão aqui pro doutor Aparício, porque por causa dele ter aberto as vagas, ter feito, com a instituição dele, ter feito o acordo com a prefeitura para abrir as vagas pro ProUni, Uhum. Parceria, né? a parceria dele, eu consegui me graduar. E deixo aqui registrado que foi o melhor da turma, ganhei o certificado da mão do Aparício no dia da formatura. Eita, laureado. Nunca fiquei com sangue. nota baixa em nenhuma disciplina. E foi o aluno com maior aproveitamento de atividades complementares. E sou muito grato à Finca pela oportunidade que eles me deram. Enfim, quando eu entrei na faculdade, na Finca, para cursar odontologia, eu morava sozinho, meus pais nunca tiveram dinheiro, nunca tiveram alguma condição boa, eu tinha que me bancar. E como eu tinha que trabalhar e o curso era de manhã e de tarde, eu tive que trabalhar à noite, né? E eu quero deixar também agradecimento aqui para a senhora Pizza, que foi o lugar onde eu entreguei pizza lá durante a minha graduação. Era motoboy para poder me graduar em odontologia. Não, e a senhora Pizza tem uma das melhores pizzas da região. Até hoje. Eu não sei Até como hoje. era antes, mas, cara, Eu sempre peço lá. não temos patrocínio, espero que tenhamos, O mas... Slohan é o dono lá da senhora Pizza, ele um cara gente boa pra caramba. E os motoboys mais confusos no GPS. Ele não teve uma experiência boa, mas foi... Mas A pizza é maravilhosa. O dono veio entregar na casa dele. Foi. Opa. Então, há uma preocupação. Sim, não, lá é muito bom. Eu tive lá nos bastidores, no tempo que eu trabalhei lá dentro, e lá é muito limpinho, muito organizado. E Olha faz aí, com ó. ótima qualidade. Patrocina a gente, senhora Pizza. Patrocina a gente aqui, ó. Não, mas é sério, eu não tô puxando saco, não. É uma Não. das melhores pizzas de Porto Velho. É a preocupação dos donos lá, que era o Slohan e a irmã dele, eles são muito preocupados com a qualidade lá. Gente, é uma ótima se empresa. se Isso- tiver isso é se o ar louvável. tiver muito, porque vocês estão bem no Não, tá ar, se ótimo. tiver, Tá ótimo. vocês podem, a gente pode aumentar ou desligar um pouquinho. Não, vocês- tá Tá ótimo. bom. E aí, durante a graduação lá, eu entreguei pizza à noite, saía da faculdade e ia entregar pizza até meia-noite pra poder ganhar uma grana. E de madrugada chegava em casa e fazia o trabalho da galera dos outros períodos que não queria estudar, não queria fazer os trabalhos, cobrava uma grana deles pra fazer o trabalho. Isso é tão Caralho, bom. não, esse é Ganhei empreendedor. tanto dinheiro com isso. É bom demais, né? Não, eu era bolsista também 100%, mas eu trabalhava na instituição. Eu poderia ter a bolsa 100%. Sim. E ninguém quer fazer TCC. Não. Cara, você aprende muito, Você muito, aprende muito. da ganha dinheiro. Os projetos da monografia, que é o início, quando Oxi. você tá cursando, nossa, é muito bom, ninguém quer fazer. Ninguém quer E fazer. até depois que eu terminei, 2 anos depois, aí tinha gente que procurava pra poder fazer um trabalho, pra poder fazer pra alguém, porque sabia que eu fazia de boa qualidade. Eu ficava, mano, Eu achei um mercado aí, cara. eu tive a Ganha um sorte, dinheirinho e não foi aprende, ideia né? minha também, não posso dizer que foi ideia minha, porque eu tive a sorte que minha mãe, ela criou eu e meu irmão mais novo, desse jeito. Ela cursava a administração da Uniron, e aí ela fazia o trabalho quase da faculdade toda, fazia por curso de administração, por curso de direito, por curso de agronomia, fazia por curso de outras faculdades, né? Principalmente da FARA. A FARA foi os alunos que mais pediu o trabalho dela. E aí ela criou criou o meu irmão e eu, fazendo trabalho para outras pessoas, e aí, o jeito que ela sobrevivia era assim. Então eu tirei essa ideia da minha mãe para fazer esse trabalho do pessoal da faculdade. Oxi, maravilha. É porque E além de montar um trabalho, você tem que alinhar o texto, né? Tem que Sim. as A concordâncias, formatação, né? Formatação, né? corrigir E ainda em português. ensinava eles a apresentarem o trabalho depois, porque se o cara não fez, ele não vai saber apresentar. Né? Eu me lembro do meu trabalho, da formação da faculdade, que realmente eu me empenhei 100% nesse trabalho, levei quase um ano pra concluir. Nossa.
E assim, realmente é uma experiência diferente, porque você aprende muito, Sim. você pesquisa, né? Você Exato. aprende muito. Você obrigatoriamente aprende, não tem como não. Que o objetivo Isso. do trabalho as pessoas passam pra gente poder É. exercitar a pesquisa, exercitar o desenvolvimento de ideias, né, para fazer o trabalho. E se a gente faz o dos outros, a gente aprende muito mais. Exato. Inclusive, inclusive o professor que está fazendo a correção, né? Ele não me conhecia assim, né, como aluno, porque ele era o professor dos últimos períodos e somente de clínica. E aí a professora, que era da disciplina do trabalho, ele entrou em contato com ela se ela me conhecia bem. Oxi. Ele estava duvidando que eu fiz o trabalho. Ele falou, Meu não, esse trabalho está muito Deus. bom, ele falou. Daí ela falou assim para mim, hoje essa professora ela mora nos Estados Unidos. Ela está exercendo a profissão lá e ela mora lá. E Tem ela contato com ela? conversa ela pelas redes sociais. Manda um beijo pra ela. Vamos mandar pra ela. Esse Patrícia podcast Kloss. tem que chegar nos Estados Unidos. Chegar. Vai chegar. Já tem uma amiga lá, né? Opa. E ela, assim, ela... Não, professor, eu conheço ele muito bem, desde os primeiros períodos, é um aluno muito dedicado. Então, assim, ela me defendeu, né, professor, e... Que bom. Não defendeu, só falou a verdade. Isso, não. claro, né? Mas ele é bom, pode confiar que é bom. Claro que ele me questionou, né? Ele queria saber, realmente, fez umas perguntas, assim, diretamente, né? Se eu tava por dentro do trabalho, né? Uma coisa muito interessante que você estava falando aí é que eu não tenho a graduação, né? Eu tenho um curso técnico. Sim. Mas tudo que eu me propus a aprender não foi para passar. Eu achei muito interessante que você está interessado em aprender Sim. e não absorver para passar de ano. Eu fico muito estressado no trânsito, porque a galera quer saber o que fazer para pegar a carteira, Ah, Sim. fato. né? Não para saber dirigir, Aprender. entendeu? É. Eu acho muito mais interessante, é muito mais válido você estudar e aprender do que para passar de ano, É ou para você pegar a sua graduação. Sim. É entendeu? porque E eu- qualquer coisa que você vai se envolver, tanto graduação, você vai fazer a sua habilitação, né? O mais importante é o processo, né? É a trajetória, o caminho. Exatamente. O Não- processo é o mais importante. não é ter o diploma na mão, não é ter um papel na mão. O mais importante é como aquilo vai te transformar. Porque se eu posso falar acho que o que mais transformou na minha vida foi a graduação. A graduação me transformou em outra pessoa. Me deu uma noção do mundo. Inclusive, quem não fez graduação que estiver escutando, não é só para ter o diploma, não é só para fazer teu papel, não é só para dizer que você é formado em alguma coisa. Isso muda a vida da pessoa. Não daquela galera que vai para faculdade para ficar tomando cerveja na frente da faculdade. A galera que vai para lá para estudar de verdade. Isso muda a pessoa de forma integral mesmo. Você Uhum. começa a ter uma visão A do enxergar um mundo mundo diferente. totalmente diferente. Você faz um network com pessoas que têm a mesma ideia também, que isso vale muito. E hoje eu tenho bons amigos da época da faculdade, doutores que estão trabalhando aqui em Porto Velho, que são ótimos profissionais também, e eu tenho a satisfação de ter conhecido muita gente boa lá na faculdade. A Finca é um ótimo lugar, tanto a São Lucas também, que o doutor se formou lá, são ótimas instituições e é modificador, assim, é uma oportunidade única a pessoa fazer uma graduação. É literalmente uma mudança completa, né? Você tá num técnico, eu fiz técnico, é um público. Ensino médio é um, técnico é dois, quando você vai pra graduação, cara, muda completamente. Sim. E se você vai pós-graduação, você já junta várias pessoas de diversos cursos, ou até mesmo do mesmo ali, já é um outro nível, tudo muda. Né? Uhum. É realmente muito importante e eu acho muito louvável como você é grato, né, à Sim, sua sou. graduação. Acho Sou. muito bonito isso. Na graduação, não se engane, não deixa ninguém melhor que ninguém. Não deixa. Não é porque o você norte, fez. né? Não é porque você fez graduação que você é melhor que quem não tem. Não é isso. Mas você tem uma oportunidade única de poder desenvolver um trabalho para a sociedade de forma mais especializada. Nós, como dentistas, nós vemos nossa profissão como um serviço à sociedade. Você poder interferir na vida das pessoas no nível que a gente interfere, devolvendo a autoestima das pessoas, porque as pessoas acham que odontologia é só fazer uma restauraçãozinha no dente, é só quando está doendo o dente. Odontologia é mudança de como a pessoa se a autoimagem dela. Devolve a confiança para a pessoa, Exatamente. devolve as relações pessoais que a pessoa tem. Exatamente. A pessoa consegue sorrir com felicidade, com desprendimento, sem medo de sorrir. Exatamente. Isso aí modifica a pessoa no trabalho dela, modifica a pessoa nas relações amorosas dela, modifica a relação com a família. Emprego, profissional. Então, modificar o sorriso, reconstruir o sorriso, que é o nosso trabalho,
não é uma coisa, é uma vaidade, não é só estética. Exato, não é As uma pessoas vaidade. elas levam isso levam a odontologia estética como se fosse uma trivialidade, uma vaidade, uma coisa superficial. Nós mudamos vidas. Exato. Vidas porque se você tiver medo de sorrir para as pessoas, você não faz nada. Você fica em casa, porque você vai ter medo de ir nos lugares, você tem medo de conversar. E você não conecta, né? É tão bom quando você chega a alguém, abre o sorriso, tá feliz por você, ou Sim. até mesmo ela não consegue se expressar isso, e ela fica meio fechada, não consegue sorrir. Naturalmente, o outro percebe isso Sim. e fica incomodado, Sim. porque não teve a conexão real que Sim, deveria existir, né? exatamente. Cara, realmente vocês estão alinhado com um propósito muito bem definido, Né? cara. Nosso propósito é fazer o máximo de pessoas felizes. É nosso propósito. Nós unimos forças, o Dr. Jorge e eu, para unir o melhor de cada especialidade. Eu me dedico a fazer prótese. Tanto facetas, como coroas de porcelana, fazer dentaduras, protocolo sobre implantes. Então eu cuido da área de prótese dentro da nossa clínica. O Dr. Jorge ele cuida da parte cirúrgica, faz os implantes, cuida da periodontia, que é a cirurgia gengival, que é extremamente importante, as pessoas muitas vezes nem conhecem a importância da periodontia. E aí nós agregamos depois o Dr. Flávio Zandonai, que ele é o ortodontista da nossa clínica, para fugir daquela ideia que as pessoas têm de ortodontia na cidade, que eu vou lá, pago R$50 e troco a borrachinha do meu aparelho. Não, ele agregou dentro da nossa equipe para a gente trabalhar junto. O nosso grande diferencial é que a nossa clínica é multidisciplinar. Todo paciente que entra, a gente estuda o caso do paciente de forma integral. Todas as especialidades estudando o mesmo caso ao mesmo tempo e trabalhando junto para devolver para o paciente o que ele sonha, ter um sorriso saudável, ter um sorriso feliz. E aí, o Dr. Flávio Zandonai ele entrou na nossa equipe para ser a terceira perna do tripé, que é uma perna é a prótese, devolver a estética, que é a minha parte, a saúde com implantes, a periodontia, a saúde gengival, que é o Dr. Jorge, e se o paciente precisar de tratamento ortodôntico, é o Dr. Flávio. E, inclusive, vocês até vão conhecer ele qualquer dia, vocês vão gostar de conhecer ele, que o Dr. Flávio é muita gente boa, ele é do Sul também, do Rio Grande do Sul. Vamos trazer ele aqui. Zandonai. 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 Outro italiano também. Uma máfia, isso é uma máfia. Eu sempre falo que, já tem muito paciente que é do Sul também, a gente sempre fala que, eventualmente, uma hora ou outra o pessoal do Sul se encontra. Não sei, eu não sei o que acontece, que o pessoal do Sul, uma hora eles vão se encontrando e eles vão acabam se unindo em alguma coisa. Isso já é da própria cultura deles, né? Tanto que existe um centro de tradições gaúcha para se encontrar Verdade. dentro e fora da região. Cara, é muito diferente quando você para analisar a cultura do Rio Grande do Sul em relação ao restante do Brasil, Do Sul faz inteiro, né? jus do Sul inteiro. E se eu lhe falar que eu sou prova disso, que o próprio italiano, o próprio alemão, eles são só eles, né? Tipo assim, o alemão é alemão, o italiano é italiano, eles não se misturam. Né? Inclusive, antigamente, as casas antigas do italiano, as madeiras, as tábuas, são nas verticais, do alemão é na horizontal. Na horizontal. Aqui é uma família de alemão, Deixar separado. e outra Cara, família de italiano. Tudo é simbolismo, cara. Inclusive, hoje tem a live lá do Verdade. Homem e Seus Símbolos. Tudo é simbolismo. Aí, quando você analisa a cultura do Rio Grande do Sul em relação do Brasil, você entende plenamente por que eles ficaram 10 anos separados do Brasil. São teimosos mesmo. São teimosos. Não, e eu tenho um grande amigo lá, o Vinícius. Vinícius, inclusive, um abraço pra você. Que ele sempre fica se vangloriando sobre isso e tal. Aí eu descobri que Pernambuco também teve a separação. Eles se rebelaram contra a corte portuguesa. Sim. Só que demorou tipo uma semana. Cansaram. Eles não são tão Mano, teimosos, né? nós ficamos 10 anos, tu quer falar de uma semana? E aí, cara, essa cultura do Sul tem muito a ver porque o modelo inicial foi justamente dos Estados Unidos. Aí explica o porquê desse patriotismo tão grande pelo Rio Grande do Sul e não pelo Brasil. Sim. Inclusive, assim, o gaúcho, ele venera tudo que é do estado, né, que é seu, que é próprio, né? Sim. O litoral dele não é muito privilegiado em comparação com o litoral catarinense, mas ele verdade. considera aquela parte boa do litoral catarinense como parte do seu território. Olha pra isso. Inclusive na história, né, que foi até Laguna ali, Sim, que em o território Santa. se expandiu um pouco ali, né? Foi verdade. Então, que teve a Anitta Garibaldi, né? Exato. Aí eles foram até o Giuseppe Garibaldi, Exato. Giuseppe com a Anitta, né? E eles, com os barcos do italiano, eles dominaram a região de Laguna ali.
Então, toda essa. Mas o gaúcho, ele considera, ele também. Ele como tá parte lá, desse mas é território. nosso. E- Tá lá, mas é A gente deixa vocês usarem. Laguna já é na metade de Santa Catarina, entendeu? Mas Aí mesmo todos assim, pegaram isso- Eu metade. só conheci Encantado, não tem nada Tá do sul. bom. eu já conheci uma. Só Não, em eu não sei como é que ele chegou direto pra Encantado. Foi de carro? Foi descendo? Como é que chegou lá direto? Tem que parar em algum lugar. Se for de avião, pra ir Fui de, até... fui de avião. Porto Alegre, né? Porto Alegre, depois É, fui de carro. É bem pertinho. Então tu conheceu muita Nossa, eu acho interessantíssimo o nome dos lugares lá. Tem uma cidade chamada Anta Gorda. Anta Gorda. É a mais Gente, esquisita, e tem uma inclusive. anta aí, pior que tem uma anta assim em cima E do portal. Frederico Cara, Westphalen? Né? Ninguém fala. Tem Achei um monte. sensacional. Lagoa Vermelha, Lagoa mas Vermelha. tem uma história. É, Barracão. sim. É do lado lá também. Cara, é muito interessante. O a história estado do Rio Grande tem, do Sul. acho, mais de 450 municípios. Eu não conheço, né? Tem muitos que eu não conheço, né? Alguns passei por aí, outros falam, nunca ouvi falar. Nossa. Mas vinha 400, mais de, aqui tem 80, não 50, eu acho. Aqui tem Ah, 55. 55, né? É o mal da gente mesmo, que achar que só porque a gente é do lugar, acha que a gente conhece o lugar Conhece todo. todo. O Jota tava me zoando porque eu não sabia andar na Barra da Tijuca. Eu sou de Niterói, cara. É do lado? Não é mesmo. Tem nada a ver. Não é mesmo. Tropeçou, caiu ali em Niterói. É pô. muito Eu, longe. eu visitei o Rio de Janeiro, gente, mas é muito grande. Aqui, Enorme. Nossa, a gente não viu, e não viu quase nada também, né? E na Barra da Tijuca É até bom que não o veja pessoal tudo, não quer não. se misturar, não. Todo mundo ama Copacabana, todo mundo ama Ipanema, mas o pessoal da Barra da Tijuca não É. quer se. Não. É povão. Pra gente não, né? Pra gente que tá fora da cidade, Copacabana e Ipanema pra Barra da Tijuca é povão. Agora, elitizado vai pra Barra da Tijuca. Opa. Agora, essa parte cultural faz Com toda razão, justamente ao caso que você falou, né? Os gaúchos se encontram, Sim. acabam percebendo. Os sulistas em geral se encontram, né? E até a fisionomia, né? Você percebe quem é diferente, né? Não, mas o interessante é que não foi intencional, e não é intencional. E isso que eu acho mais interessante do pessoal do Sul, que não é intencional, assim, acaba... É inconsciente. O comportamento é muito parecido. Exatamente. Porque apesar de eu ser daqui, eu fui criado aqui, eu trago muito comportamento da minha família. Minha família do meu pai é toda do Sul, eles vieram mesmo de lá. Uhum. Então eles têm um comportamento muito peculiar, assim, É a cultura, em né? relação... A cultura antecede qualquer coisa. Alguém falou uma frase, alguém não, né? Peixoto Ascioli, presidente da Remax, falou: a cultura antecede os lucros. Sim. Eu parafraseio e coloco que a cultura antecede qualquer coisa. A cultura do Sul ela é muito forte para o sulista. É. Sim. A minha cultura como carioca antecede praticamente qualquer coisa. Então, Sim. quando eu encontrar um carioca, a gente já sabe, quando não precisa nem falar muita coisa, a gente já entende que é carioca. Sim. Vocês vão entender que é sulista, entendeu? Sim. Porque é a cultura de vocês. né? Talvez tenha sido isso que fez a gente se dar tão bem no começo, né? Porque assim, Talvez. o sulista, ele é muito insistente, ele é muito Sistemático. detalhista, sistemático, né? Inclusive, quando eu cheguei aqui, eu me espantei bastante aqui em Porto Velho, né? E assim, mas tem um lado bom porque o povo não é muito preocupado com as coisas, né? Gente, O sulista não, ele chega a entrar em depressão, né? Então, tanta preocupação, né? eu acho que o melhor lugar do mundo é Porto Velho. Cara, Porque não tem nada. e ao mesmo tempo... Quem entendeu? Nós Se todos... não entender, se não tem Oportunidades. nada, você pode fazer qualquer coisa. Só que que a vai... gente tem um desafio maior, né? Pra montar qualquer coisa, você precisa educar. É o meu Sim. caso com marketing. Tudo é novidade. Eu vim pra cá, eu me formei e vim pra cá. Literalmente, diferença de meses. E eu pensei, ou vai dar muito certo porque não tem, ou vai dar muito errado porque não tem. Tô no meio do caminho. Nem deu certo, nem deu errado, mas tô no meio do caminho. Mas eu Agora acho tem assim, se a gente for comparar do pessoal que veio de fora, a proporção dos que foram embora daqui, né? Vamos excluir os poucos que se aposentaram e coisa e tal, né? Mas, não quero voltar, a maioria volta de novo para cá, Volta. né? Uma terra de oportunidades. Retorna, Então, a grande maioria fica por aqui mesmo. Tinha um, Tá, mas- tinha um patrão meu que falava que aqui em Porto Velho ele tinha um termo que o pessoal nada de braçada aqui, né? Qualquer coisa que monta aqui, só nada de braçada, não tem concorrência. Se qualquer coisa nova que você quiser trazer pra cá, Fazer o básico. se você fizer bem feitinho, você não tem concorrência. Não É. precisa nem ser excelente. Se você for excelente, melhor ainda. Agora, Mas se você tivesse essa percepção, fosse dito lá no Rio Grande do Sul, ele diria que nadaria de braçada contra a correnteza de pala. É. Aí, meu amigo, é difícil. Pala é uma espécie de um
Um ponche, né? É o ponche ou pala. É, Eu chamo de ponche? o ponche. É, Eu o conhecia ponche. como pala. É. É uma espécie de um troço que você bota só a cabeça e fica aqui coberto, Isso. vai até o chão, que ele é grossão para dias extremamente frios. Ele, Imagina. ele é análogo ao poncho mexicano, né? Isso, É. isso. É ponche, verdade. Eu falei pala, tô errado. Não, mas poncho o pessoal chama no México lá. Não, lá também chamam de Ah, ponche. então deve ser. Verdade. É porque É ponche. acho que vem muito da cultura espanhola. Sim. Que o Rio Grande do Sul é muito da parte dos espanhóis, né? Teve muita sim. influência aí por causa do Uruguai, da Argentina. É, porque tem a colonização espanhola lá no Uruguai. Inclusive os pampas, gaúcho, argentino e uruguaio são mais ou menos quase quase a mesma É coisa. uma idênticos. mistura, né? Tem Tem Chuí uma do lado de cá identidade. e do lado de lá, né? Tem É. duas cidades de Chuí. Mas existe o gaúcho argentino, chama o gaúcho argentino, que é dos pampas argentinos. Uhum. Então eles Uhum. têm essa semelhança, mas daí vem da cultura espanhola. É. Esses são Maravilha. os que são aparentemente mais tradicionais, né? Isso, que é a cultura. Quando falar o termo gaúcho, é referência à região ali, né? Dos pampas Não, eu tô falando gaúchos. os pampas, como você diz, é aquele gaúcho que tem Não, aquela... é a região, é a região. Não, né, que aquele... Que já tem aquela Tradicionalista? mais tradicionalista, né? Também, são mais tradicionalistas, né? Mas assim, quando se fala dos pampas gaúchos, é da região mesmo. E essa região não é só o Rio Grande do Sul, ela avança Argentina e Uruguai. Então, isso aí já é culturalmente. Então, realmente, inclusive teve o futebol, né? O Internacional e o Grêmio, inclusive, eles têm um lado muito idêntico fora do Brasil, muito idêntico dos demais times sul-americanos, argentino, uruguaio, que é um futebol mais agressivo, assim, sabe? Verdade. É muito, Verdade. muito É um agressivo. pouco diferente. Até. Inclusive tem algumas divisas, cidades que são divisórias ali, né? E elas são fronteiras secas. Você Sim. atravessa 2 ruas, atravessou pro Uruguai. Sim. Sabe? É bem interessante. Então as culturas se misturam ali. E é claro, a região típica também se mistura. É muito interessante, cara. Muito interessante isso. Deixa eu voltar. Quanto mais próximo da fronteira, mais castelhano se fala naturalmente. Você É. já tem 2 línguas naturais, assim. Voltar à sua faculdade. Aham. Como é que foi esse período de faculdade integral, trabalhar em pizzaria, entregando? Como é que foi isso? Fala de pizza não, por favor. Dá nem pra pedir agora. Sinceramente, eu não sei nem como é que eu consegui. Eu acho que eu não tentaria de novo, não. Caraca. Nem precisa mais, né? Foi tentando, Se não precisasse deu certo. voltar no tempo e fazer tudo de novo, eu não sei nem por onde começar, porque foi complexo, foi muito complexo. Eu tive a felicidade, tive a sorte de a minha avó, que é mãe da minha mãe, ela ter me ajudado comprando alguns materiais. Porque, para quem não conhece a faculdade de odontologia, o mais pesado é comprar material para trabalhar dentro do curso. Porque você paga a mensalidade para fazer a faculdade, mas você tem que comprar todo o material que você vai usar lá dentro. Eles te deixam só a cadeira odontológica e todo o resto que você tem que fazer. Insumos, né? Vamos dizer assim. Não, instrumentais também, e os equipamentos que você usa para fazer tudo tem que ser comprado por você. Se for botar na ponta do lápis, gasta tanto quanto a medicina, Quanto a medicina. porque a medicina não usa tanto equipamento, tanto material. Mas Então, tem literatura, hein? É. Cada livro caro. Mas assim, é tão caro quanto, não mais, não acho que, mas é tão caro quanto, eu acredito, do que medicina. E eu tive a felicidade que, com muita dificuldade, muito sacrifício, minha avó conseguiu comprar o básico do básico, e o que eu não conseguia comprar e que faltava, eu tive a sorte de ter porque na faculdade de odontologia a gente faz parceria. Desde o início do primeiro período, você tem que ter um parceiro. Como no exército. Você tem um parceiro, uma dupla, que aí você vai até o fim, até terminar a faculdade com aquela dupla. Um ajuda o outro, É do começo ao fim? do começo ao fim. Porque você tem que atender em dupla. Ah, tá. Você tem que operar em dupla, você tem que fazer cirurgias em dupla. Então tem que ter sua dupla. Tem que ser alguém que você possa contar. E eu tive a felicidade também de ter uma ótima dupla, o Felipe. Felipe que estiver assistindo aí, ó, eu agradeço muito, Felipe. Hoje ele é endodontista, um ótimo endodontista, por sinal. Felipe Araújo. E nós fizemos a dupla porque eu fui criado na Zona Leste aqui de Porto Velho, lá no bairro Três Marias. Uau. A periferia, eu fui criado no meio da periferia, com muita dificuldade. E felizmente o Felipe também foi criado lá na Zona Leste. Ele é o único da nossa turma, os 2 únicos que foram criados na Zona Leste, eu e ele. Foi por isso, então, que fecharam a dupla. Só que o Felipe teve mais sorte, sim, dos pais dele serem empresários lá e ter mais uma condição um pouco melhor. Bem melhor, na verdade.
Mas como ele foi criado na rua como eu, assim, com aquela galera da periferia e tal, e a gente se identificou já de início. No início da faculdade a gente já observou que a gente já tinha um comportamento diferente. Aí conversando a gente acabou descobrindo que a gente tinha sido criado perto um do outro ali. Identificação, né? E aí nós fizemos a dupla desde o primeiro período e ele sempre me ajudou no que eu não conseguia comprar, ele, não, usa o meu aí e tal. Parceirão, velho. Parceirão, cara, foi muito gente boa. E eu ajudei ele porque o que faltava pra mim de material, faltava pra ele de conhecimento. Aí um ajuda o outro. Aí eu Descobrimos de quem que ele fazia os trabalhos. também dele. Não, na verdade o Felipe, eu sempre, como eu me preocupava muito com ele pessoalmente, eu achava ele um cara muito bacana, e ele sentia muita dificuldade, e eu não deixava ele me pagar por trabalho nenhum, e eu não fazia trabalho nenhum pra ele. Eu obrigava ele a fazer tudo, ajudava ele. mas eu tava sempre do lado pra dar aula pra ele, pra explicar pra ele, Tanto é que o Felipe, é muito interessante essa história que o Felipe, ele, quando chegou que a gente tem disciplina de endodontia, que é canal. A gente tem endodontia 1, endodontia 2, e depois a gente vai pra clínica fazendo o paciente. A primeira e a segunda são teóricas. Na primeira ele já falou que ia desistir. Não, eu não quero fazer endodontia, eu vou desistir dessa disciplina, que eu não entendo nada, absolutamente nada. Deixa pro próximo período que depois eu pago essa matéria. Eu falei, cara, se tu fizer isso, tu não vai se formar junto comigo, né? Pois é. Aí eu falei, não, tu não vai desistir não, cara. E aí foram várias madrugadas que a gente atravessou madrugada, sentado lendo, lá no meu apartamento que eu morava, eu explicando pra ele, explicando. Caramba. 1 milhão de vezes, ele não entendia nada. E ele gostou tanto, ele me ouviu repetir a mesma coisa tantas vezes que ele se tornou endodontista hoje. Hoje ele é especialista nisso. Olha só como são as coisas. Ele é um ótimo endodontista, ele se formou depois ele fez a especialização logo após ter terminado a faculdade, e ele é um ótimo endodontista hoje. Excelente, ele faz casos complexos, muito difíceis. Eu admiro muito o talento dele. Ele é um cara. Só como são as coisas. E aí ele me ajudou muito, minha avó me ajudou a comprar a maioria dos materiais, o que eu não conseguia, eu fazia uma permuta ali, fazia um trabalho, conseguia de quem já tinha passado o período à frente e deixava, né, para usar. E aí fui na batalha até conseguir. E aí me formei em 2017, foi recentemente, me formei. E tive a felicidade, no primeiro ano eu entrei numa clínica aqui em Porto Velho, que ela é referência há muitos anos já em reabilitação oral, que é a nossa área que a gente trabalha hoje. E lá eles me deram a oportunidade de entrar como aprendiz. Eu entrei lá como aprendiz para ganhar um salarinho simbólico e fiquei 2 anos lá como no intensivão para me tornar um reabilitador. Era das 8 da manhã até as 11 da noite, direto, sem parar, atendendo paciente. 12 horas. E lá tinha lá tem a clínica e o laboratório. Porque agora não tem mais, eles encerraram e foram pro sul, né, os donos. Não tá mais aqui? Não. A clínica? A clínica tá funcionando lá, mas não da mesma forma. Hoje é mais simples, é uma clínica mais simplificada. Os donos foram pro sul. E lá tinha a clínica e o laboratório de prótese, que produzia as próteses do laboratório lá atrás da clínica. Era uma empresa só. E o dono lá, o Agnello Delgado, ele era o protético mais respeitado aqui da cidade, até do estado, se eu não estou enganado. Muitos dentistas aqui de peso respeitam muito ele até hoje. E a Olécia Casagrande era a esposa dele, que era a dona da clínica. Ela era reabilitadora das melhores, também tinha aqui. Ela faz trabalhos incríveis. Reabilitação oral é construir a boca inteira, fazer tudo que tem para fazer. E aí eu fui aprendiz dela, fui discípulo dela. E ela me ensinou tudo que ela sabe. E eu fiz intensivão de 2 anos lá, estudando também, fazendo meus estudos por fora, toda a literatura que eles me indicavam, eu fiz os meus estudos. E lá eu trabalhava das 8 da manhã até as 6, 7 da noite, normalmente, e depois eu fazia até 11 horas da noite no laboratório, ficava acompanhando os casos, os trabalhos, os casos que eu desenvolvia, fazendo um pouco de prótese também. E às vezes atendia paciente até 11 horas da noite. Então esse intensivão fez eu aprender tudo que eu sei hoje. E foi lá que eu conheci o Agneliano, que o Agneliano é filho do Agnello. Que lá era o laboratório onde tentava expulsar ele todo dia. E aí lá nós fizemos amizade e fizemos nossa sociedade também. Era um teste, pra saber o quanto ele queria. Era 2 perdidos, eu e ele, que se juntou pra... se acharam. Que maravilha, cara. Que história massa. E aí, vocês dois, quando é que vocês se encontraram e como é que resolveram assim, pô, vamos montar uma empresa?
Então, em 2020, né, doutor? Isso. 2020, no meio da pandemia, tinha começado a pandemia no meio do ano. Uhum. A gente se encontrou nesse consultório desse dentista, que ele contratava o nosso serviço, o meu de prótese Aham. e de cirurgia, que eu ia pro hospital fazer cirurgia com ele, porque durante a faculdade eu fui o primeiro membro da Liga Acadêmica de Cirurgia Bucomaxilo, que é a cirurgia de face, que vai pro hospital, com anestesia geral, que muita gente não conhece, mas os dentistas eles têm uma especialização que se chama bucomaxilo, que é fazer cirurgia em nível hospitalar, fazer reconstrução de face, pessoas que sofrem acidente de moto, Isso que eu ia essas coisas. perguntar. Porque normalmente é acidente, né? Normalmente. Às vezes são cirurgias correções de má formação óssea no rosto. E aí tem um cirurgião de cabeça e pescoço, que é o médico, e também tem a especialidade odontológica, que é cirurgia bucomaxilo. Bucomaxilo. E aí dentro E da o- faculdade... O bucomaxilofacial é a mesma coisa? bucomaxilo facial. Ah, tá, ok. É. Entendi. E aí, dentro da faculdade, os professores de cirurgia das faculdades, tanto da São Lucas quanto da FINC, eles são bucomaxilos, que eles ensinam cirurgia, extrair dente, aquelas coisas mais simples. E aí eles criaram a Liga Acadêmica de Cirurgia Bucomaxilo no ano que eu estava lá na faculdade, no primeiro ano que eu estava, e eles fizeram como se fosse um concurso, fizeram uma prova para todos os alunos que quisessem participar, que já estivessem na cirurgia. Aí eu passei, tinha 5 vagas, eu passei em terceiro na primeira liga, e eu sou membro até hoje da liga. E aí eles dão a oportunidade para você ir para o hospital ser auxiliar de cirurgia, lá no hospital de base. Como experiência ou remunerado? Não, experiência, toda Ah, experiência. tá bom, E beleza. aí Só pra tinha- saber. Agregar no currículo. agregar no currículo. Aí eu fiquei 2 anos indo lá durante a graduação, sendo auxiliar de cirurgia toda quinta-feira. Toda semana eu tava lá. Às vezes tinha cirurgia das 9 da manhã até as 6 da tarde, direto. Bem, eu já ia perguntar Uma se tinha cirurgia- demanda para isso toda quinta-feira. Já respondeu. Não, tinha. Lá são diversos bucomaxilos são funcionários do Estado, né? Funcionários do do João hospital. Paulo, né? É, João Paulo do Base. do João Paulo do Hospital de Base. E eles fazem. Lá aqui no Porto Velho, o que não falta é acidente de moto, né? Né? Todo dia. Faz isso não, que eu vi de moto, pelo amor de Deus. Aqui E não muitos faz- cuidado, acidentes de cuidado. armas de fogo também. Arma de fogo também, já participei de cirurgias. E as traumas assim, de quedas também. É muita coisa. A demanda é alta. A demanda é alta. Rapaz, agora eu fiquei pensando aqui. Tu também tá de moto. Arma de fogo? Não, pois é, o cara tomou um tiro. remover- Sobreviveu? Remover É. projéteis de arma de fogo da face é muito comum. É muito comum. Mas é de 22, porque de 9mm já atravessa. Não. Acho que não atravessa, não. Não, gente, 9 não. o negócio não importa o Fica, calibre, né? fica alojado nos ossos da face, tem que Caramba, remover. Que loucura. Participei Eu de tô muitos. impressionado que sobreviveu na cara, gente. No rosto, Sobrevive. na face. Deixa as eu pessoas fazer uma sobreviveram. pergunta, abrindo um parênteses bem grande aqui. Alguém já voltou pra terminar enquanto vocês estavam lá na cirurgia? Voltou pra terminar como assim? Deu uns tiros no cara, o cara sobreviveu. Não, Aí ele disse, já que ele não morreu, eu vou lá terminar. Eu já vi Não. casos assim, cara. não, graças a Deus não. Se bom. fosse no Rio de Janeiro, com certeza. Olha aí, ó. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Mas aqui na E Porto- já aconteceu. Porto Velho graças a Deus, Porto Velho é muito mais tranquilo que a maioria das capitais do Brasil. Né? Graças Essas a coisas não acontecem, não. Já aconteceu, inclusive. Lá acontece direto, né? Não, direto também não, né? É, todo dia. É para. raro, mas É raro, acontece mas com acontece. frequência. Mas a maioria era queda de moto. Queda de moto. Tinha também briga acontecia bastante. Vixe. E acontecia muito também queda de bicicleta. É incrível, né? Nossa. Queda de bicicleta acontece Porque bastante. tem muita gente andando de bicicleta aqui. É. Muita gente. Acontece bastante. Não, até que tá diminuindo bastante. Quando eu cheguei em Porto Velho em 2008, realmente eu fiquei impressionado com a quantidade de bicicleta que o pessoal andava. Muito, né? Muito. Eram duas coisas que me impressionavam. Que era o silêncio, eu achava muito quieto. Rio de Janeiro, Niterói, porra. Porra, cara. Eu passei 15 dias no Rio de Janeiro. Eu fui uma vez só ao Rio de Janeiro. Eu passei 15 Nunca dias mais lá. volta. Não, Tá de graça, rapaz. Deu vontade, não, sério, deu vontade de morar lá. Fiquei com muita Caramba. vontade. Qual cidade que você foi? Eu fui lá na capital, no Rio de Janeiro mesmo. E, É porque a capital é muito grande. Sim. Você ficou em Qual foi o bairro? qual bairro? Com mais ou certeza menos? foi um Engenho bairro Novo. bom. Minha irmã mora lá. Ah, sim. E aí- Realmente é muito grande. Ipanema. Não, eu fiquei no Engenho Novo, é onde ela morava, no bairro onde ela morava. Sim. E o marido dela, ele é de lá, ele foi criado lá. E aí ele foi criado Foi criado em um morro que era. Eu esqueci agora o nome do morro.
Sei que aí eu fui lá visitar, né, a família dele lá no morro. Aí lá é um lugar que eu não queria morar, não. Mas Ninguém Gente, quer. depois, pessoal, eu depois que fico- você vê alguém de fuzil do seu lado, você não consegue. eu vou É, falar, ó, tem um negócio que o pessoal fica glamorizando esse negócio de morro, não sei o quê. Cara, não é legal, mano. Não é legal a pessoa tá morando em morro. Isso é legal pra Casca porra. Dura o nome do morro. Casca Dura. Casca Não dura. conheço, esse eu não conheço. Casca Dura. Não é legal não, cara. Você tá doido. Pô, eu morei no Rio de Janeiro, em diversos lugares no Rio de Janeiro, em Niterói. Já morei no morro. Agora você vai perguntar pra mim se eu quero morar no morro, que é legal. Pô, tem uma diversão bacana pra caramba. E se eu quero morar na Barra da Tijuca? Eu quero morar na Barra da Tijuca, filho. Pelo amor de Deus. Eu quero morar em Ipanema. Eu quero até no Catete eu aceito, porque eu amo Catete. Pô, é centrão. Pô, um apartamento de, sei lá, 30 metros quadrados, 2 milhões. Eu quero morar lá nesse cubículo. Quem não quer, né? Eu quero morar. Eu não quero saber de morro, não. Desculpa aí, gente, mas o morro é top. Eu gosto das festas, eu gosto de tudo. Mas eu não quero voltar a morar em morro. Tá Só doido? pra passear. Só vou Não, passar. nem pra passear, cara. Não. Porque eu sou meio contra esse lance de. A galera tem que ganhar grana, tem que empreender. Né? Morro tem essa glamorização. Fizeram o turismo, né? Nunca sou muito fã do. Porque na minha mente, não estou dizendo que sou contra. Estou dizendo que eu não gosto. Que é diferente, né? Que é diferente. Eu Que é um lance, tipo. É como se fosse um zoológico. Sim. Sacou? Você vai no zoológico, você vai ver bicho. Porra, você vai no morro, cara, não é esse lance que a galera. Aí tem uns projetos que vai pintar a casa, que vai ficar bonitinho. Não é, cara. Não é pintar a casa que vai resolver o problema. Quem tá lá morando, não quer estar morando lá. Sim. Sim. Né? Eles acostumaram, a galera tá rindo, tá feliz, mas não é que eles querem. Se tiver oportunidade, No eles vão fundo, sair dali. Claro. Aí essa é a ideia, né? Oportunidade pra poder sair, né? Ah. Quando eu visitei lá, eu tive essa noção porque eu fui criado na zona leste aqui da capital, de Porto Velho. Você que, Então, eu fiz a mesma comparação de que você está falando de um lugar que não é ruim, não vou dizer que é ruim, é um lugar para se morar. ué. Só que se você tiver a opção, você não quer morar lá. Né? A zona leste daqui da cidade. É a mesma coisa comer ovo. Eu adoro o ovo. É. Eu adoro comer macarrão. Mas eu quero Todo comer dia? macarrão é diferente de. Eu quero comer ovo, quero comer macarrão é diferente de preciso comer. Só tem. Só tenho isso. Aqui Sacou? na zona leste da capital, a cada esquina tem um bar e a cada 2 dias alguém morre nesse bar esfaqueado. Você vai querer morar lá, vai dizer que você vai. Porra, é da hora, não sei o quê. Tem um barzinho ali do seu jogo que morreu um lá. Ah, não é legal, cara. Para de show. Depois das 10 horas da noite você não pode pisar na rua porque você vai ser assaltado Pois com é. certeza Ah, absoluta. a gente quer morar na Zona Sul mesmo. Aqui no Porto Velho eu quero morar na Zona Norte. Zona Norte. Eu quero morar no Pedrinho. Eu quero morar no Alphaville. Eu né? quero uma. Porra, não sei morar naquele Ei, família. Pedrinhas é barril, hein? Morei lá quando eu cheguei. Ei, É Pedrinhas porque a partir de é da 10 hora. horas fica deserto, né? Todo mundo tá em casa. Só mora velho no É Pedrinho. por isso que eu saí de lá. Inclusive, galera, comprem imóveis comigo porque eu quero realizar esse sonho de morar num Alphaville, tá? Me ajude aqui. Eu também. Por favor, conheça o Dr. Prêmio que eu quero comprar. Ele precisa comprar comigo lá no Alphaville. Ajuda, vai lá. Conheça o Dr. Prêmio que eu preciso comprar uma casa no Alphaville Comigo, com com o o Caio. Aldo. Não, o Aldo é Mercadolo. Eu sou corretor. Eu vendo. Eu sou corretor. Eu vendo, oxente. Você é corretor? Com o Caio. Não, mas eu sou estrategista, ué. Ah. Eu ganho percentual sobre Eu isso. vou comprar pô. com vocês dois, mas eu vou comprar só com você. Pronto. Intermediador. Eu faço tráfego, aí Por favor, Parte da conheçam o comissão Dr. dele. Prêmio através do Aldo, que ele vai fazer a nossa publicidade pra eu comprar uma casa com o Caio lá no Alphaville. Por favor. modo Exatamente. apelação. Realize meu sonho, por favor. Mas, ó, deixa eu falar agora é um negócio sério. Oportunidade de sair da favela, oportunidade de sair da Zona Leste é o quê? Emprego, renda e empreendedorismo. E esse podcast é um canal disso. A gente traz Empreender o pessoas, empreender o caminho. A gente traz pessoas de diversos nichos para que você possa ter meios de entender novos caminhos, novas formas, tirar dúvidas, perguntar e crescer. Então, gente, empreendam. Principalmente meus alunos que estão me ouvindo. Mas, gente, Empreendam. ó, o último recado, não deixa de ir na favela, não. Pode ir na favela, a galera precisa. Conheço. Só... Empreender. Hã? Empreender. A galera precisa da sua visita, né? Que vocês comprem lá o din-din, que vocês façam fotos, enfim, conheçam o baile funk. A galera Isso aí. quer essa grana de vocês aí. Deixa em dólar de preferência. Como é que tem o Bar da Laje lá, né? Tem lá no Vidigal. Aí, ó. Vai no Olha Vidigal, aí, vai o lá. cara tá sabendo, eu não tô não, ó. Não, eu bom. não fui, não tive oportunidade, não teve tempo. Mas no próximo retorno. E precisa de tempo, Vamos porque ter que marcar todo mundo. é muito cobiçado, cara. Você precisa realmente... Sério? Tem restaurante no Vidigal, você precisa de reserva
pra você conseguir. Oxente. Cara. Os caras estão empreendendo lá, né? Virou é um hype diferenciado. O lugar legal lá, Santa Teresa também tem é bem histórico ali, né? Como eu amo Santa muito Teresa. legal ali. Tem uns Santa Teresa e restaurantezinhos, assim. Catete é do ladinho ali, né? Centrinho. Você pode andar tranquilo, cada esquina tem uma viatura. Bicho. Tá sossegado, sair de noite, fazer seus stories, tem cada restaurante maravilhoso. Fui 2 vezes esse ano, fui em fevereiro, fui agora em junho. Sensacional. A Maravilhoso. gente não acabou de entrar em junho? Junho não, maio, né? Maio, talvez. Abril, fui final de abril Tá. que eu fui. Eu disse, oxente. Maravilhoso. Mas Voltamos à história da empresa, né? Exato. Voltamos à Vocês história da empresa. iam se juntar, se encontraram. O que Então, decidiu aí, assim? O convite veio pelo Dr. Jorge. O Dr. Jorge, ele me convidou para conhecer lá onde ele trabalha, a clínica dele. Já tinha clínica? Ele já tinha o consultório dele, já tinha... questão de pouco, 2, 3 meses. Né? Ele já tinha feito o consultório dele e aí ele me convidou para a gente fazer essa parceria para poder fazer um atendimento multidisciplinar. Essa é a ideia. Que eu aprendi dentro da reabilitação, quando eu comecei a trabalhar fazendo reabilitação oral, eu aprendi que a importância de profissionais de diferentes especialidades trabalharem juntos, num mesmo caso. Porque a maioria dos dentistas, o normal, eles atenderem o paciente por demanda. Eu preciso de uma restauração, preciso de um canal, aí vai lá e faz. A nossa ideia é fazer um caso clínico. O paciente inicia o tratamento conosco com o planejamento. É o primeiro passo. Fazemos todo um protocolo fotográfico, um estúdio nosso, com câmera profissional, tudo equipe isso. de diagnóstico. A gente faz digitalização das Fazemos arcadas, escaneamentos intraorais para fazer modelos em 3D no computador, pedimos para o paciente exames de radiografia, documentação completa. E aí fazemos um planejamento, uma apresentação para o paciente, apresentando o caso clínico dele, quais são as necessidades de tratamento, quais são as limitações de tratamento que ele possa ter e qual é o plano de tratamento, qual é o prognóstico dele. E aí, depois disso tudo, dessa apresentação, o paciente vai lá só para poder assistir essa apresentação do caso dele, nós passamos o plano de tratamento para ele. O que é necessário fazer desde a primeira até a última consulta, para finalizar o caso e ele ter 100% de saúde bucal, do início ao fim, não precisar mais tratar nada. Então, reabilitação oral é isso, é fazer toda a necessidade do paciente de tratamentos. Todas as especialidades envolvidas, desde a cirúrgica até a protética, né? A parte ortopédica também. Sim. E assim, eu acho que como de qualquer negócio, qualquer empresa, justamente é isso, é você formar o elo, a comunicação entre profissionais, colegas de trabalho dentro daquela empresa. Complementar, né? Isso, que hoje eu acho que nos negócios uma das maiores dificuldades é isso, é você integrar a equipe para que ela trabalhe em sintonia. E não é diferente na odontologia. Então, os profissionais de odontologia são muito individualistas. Cada profissional trabalha, só que não existe aquela comunicação. Porque um tratamento concluído, um paciente reabilitado, né? Então, ele precisa passar pelas especialidades, mas precisa ter sintonia para passar entre elas. Uma né? tem que complementar a outra, não trabalhar uma contra a outra. Eu vou colocar um implante dentário, mas eu preciso saber onde é que vai ficar exatamente a coroa dentária, né? Um dente tal lá, ele precisa receber uma coroa nova, mas ele está mal posicionado, eu preciso direcionar aquele dente. Quem vai fazer isso é a ortodontia. Né? Que loucura, cara. Cada Coisa é um profissional. Para cada profissional saber como o outro está trabalhando, existe o planejamento para isso. Aí o planejamento é feito por todos juntos. Nós fazemos uma reunião e avaliamos o caso de cada um da sua visão, da sua área. Existem casos que o paciente chega faltando alguns dentes e com mal porque os dentes, quando faltam algum, eles vão se movimentando, né? Vão se reorganizando da melhor forma e ficam sem espaço entre os dentes. E aí, se eu for tratar esse paciente sem um ortodontista, eu vou ter que extrair outros elementos que já estão deitados, eu vou ter que fazer implantes em outros lugares diferentes para poder devolver o dente que o paciente está necessitando. Se eu tenho um ortodontista trabalhando junto comigo, ele reposiciona todos os dentes e eu reparo só o que ele perdeu. Então, isso ajuda o paciente a passar por um tratamento menos invasivo, que seja mais eficiente para ele e que se devolva exatamente o que ele perdeu. Não precise criar uma prótese maior para poder tapar o buraco. Então, é muito importante que interessante. Quem é que teve essa ideia de montar
deste formato? Já existe outra empresa aqui fazendo isso? Não, a odontologia, a reabilitação oral é muito antiga. Ela não é um conceito da odontologia, é uma área da odontologia. Veja só, mesmo sendo antiga, eu nunca tinha ouvido falar nesse formato que vocês estão me Muita passando. gente, não, muita também gente não. Na verdade, é uma odontologia que a gente fala de 1 a 3% dos profissionais que trabalham assim. É muito pouco. Caramba. Aqui em Porto Velho, a gente realmente se considera os únicos aqui na cidade que trabalham dessa maneira. Existem clínicas grandes aqui, maiores que nós, mas a maioria, quase todas elas trabalham de forma individualista. Cada um tem seu consultório. Eles até atendem juntos, mas eles não fazem... Não é planejado. Eles não planejam junto. Cada um faz sua parte e um ajuda o outro o mais distante possível. Do jeito que nós trabalhamos, eu acredito que só a gente trabalha aqui em Porto Velho, mas não é uma exclusividade nossa. No Sul isso é uma realidade, no Sudeste isso é uma realidade. Só que aqui em Porto Velho ainda não é. Como você falou, quando a gente cria um novo mercado, a gente tem que educar os clientes para poder entender como é que funciona. É muito importante pra gente estar aqui hoje falando sobre isso, porque muitas pessoas não conhecem. Eu, por exemplo, não conhecia. Nem eu. Porque a gente vai no dentista. Tá, a gente vai no dentista, ele vai lá, a gente fica de boca aberta, ele vai lá e fala. Nem fala, às vezes nem fala, né? Tá lá anotando que A tem que minha ser- fala. Nossa, e ela Tchã, pergunta como é que eu vou responder com Aí fica perguntando, a gente tá respondendo alguma coisa que só eles entendem, só vocês entendem. Talvez, verdade. vamos botar um exemplo assim, um exemplo tipo a engenharia civil com o arquiteto. O arquiteto e o engenheiro. Bom, aí a mesma coisa, o engenheiro ele faz o projeto, né? Engenharia civil, né? Da O parte. arquiteto. Não, a engenharia faz o terreno, Aham. né? Os alicerces, funcional né? Os pilares, né? A arquitetura, acabamento final, né? A decoração, né? A textura, né? O Também. bonito, né? Então, isso nós estamos fazendo mais ou menos isso, entendeu? Então, é todo um planejamento que ele planeja tudo, desde a base até a reabilitação final. até a estética final, Acontece né? muito o arquiteto fazer um puta projeto bonito e aí o engenheiro bota um pilar bem no meio do salão que era pra ficar um espaço aberto. Lembra que eu comentei disso? Porque o engenheiro fala, vai cair se eu não colocar esse pilar aí. Mas ele não conversou com o arquiteto. O arquiteto não tira esse pilar do meio, vai ficar feio. Vai ficar feio. Eu disse, não, mas o que importa é a segurança. O arquiteto planejou um jardim de inverno lá, mas o engenheiro não colocou a tubulação de água porque precisa irrigar as plantas, né? Então é assim que funciona a odontologia, principalmente aqui em Porto Velho. Cada um dentista faz sua parte, não estão nem um pouco preocupados com o resto, com as outras Faz especialidades. sentido total. E aí acaba ficando meia boca. Eu vou te dizer Tá que frio, hein? isso invade outras áreas, inclusive. Vocês deram o exemplo da odontologia e do construção civil, mas se você for para o marketing, não é o profissional de marketing que vai fazer tudo. Precisa Sim. ter várias pessoas que trabalhem no planejamento. Tem um Sim. estrategista, Dentro tem de um uma, orçamento, né? se for na imobiliária, você tem os setores que tem que trabalhar junto. Então Sim. tudo tá interligado, cara. Aham. Igual corretores de imóveis. Eu, Sim. por exemplo, não trabalho e nem sei pra onde vai a locação. Sim. Porque tem de gente que me procura pra locação, gente que próxima também. Aham. Você vê nas minhas redes, eu não tenho uma locação, mas tem um monte de gente perguntando sobre locação. Nem sei pra onde vai. Quer dizer, tenho conhecimentos básicos, né? Mas Então, o negócio é venda. Na hora tem um camarada que lida só com locação pra ser teu brother. Pois é. Pronto. Olha aí. Que aí Tem. vocês dividem a parada. Aí quem quiser vender. Não, mas eu trabalho assim. Eu, por exemplo, trabalho com alguns produtos. Não são todos os imóveis que estão Sim. à venda que eu vou vender. Aham. Existem alguns, por exemplo, Alphaville, né? Sim. Inclusive, a gente precisa marcar uma visita lá, hein? Graças a Precisa Deus. marcar, né? Se Deus quiser, eu vou. Precisa marcar uma visita lá. Então, assim, E aí? da mesma forma como todas as profissões, assim, sempre, né, quando você tem um projeto, você apresenta, né, quer dizer, tá tudo já planejado, o que precisa, o que não precisa, né, tempo de execução da obra, né, porque na verdade é uma construção, né, você vai devolver algo novo, né, E então, às vezes é uma reconstrução, porque o paciente muitas vezes chega pra gente, já passou por outros tratamentos que deixaram muito ruim a situação. E a gente tem que reverter tudo e reconstruir tudo de novo. Nossa. Acontece muito por isso. exemplo, assim, a gente tem pacientes que, por exemplo, assim, já passaram por um tratamento ortodôntico, tem pacientes que já relatou 10 anos usando aparelho Meu ortodôntico. É bem comum Então, assim, isso. a paciente Eu já chega... ouvi muita gente Não, falando. eu sabia que o povo fazia, pelo menos há uns anos atrás, né? Faziam isso pra segurar o cara, né? A É ficar um lá absurdo. pagando. É um absurdo. Você não está tratando, você está destratando. Pois é. O paciente ele vem acho, até pior do que como ele estava Meu no inicial, né? Uma condição Então, horrível. e infelizmente a gente tem que reverter, né? Só que é através de um planejamento para dar um norte, para realmente vai ficar assim. A nossa preocupação é tão grande que o Dr. Flávio Zononai, que é o nosso ortodontista, ele faz com scanner intraoral,
faz um escaneamento da boca, faz um modelo 3D da boca, e ele tem softwares que fazem o planejamento da movimentação a longo prazo. Caramba. Então a gente imprime o modelo físico de como ele está agora e de como ele vai ficar no final. E calcula quanto tempo vai demorar de um para o outro. Para justamente deixar claro para o paciente o tempo que a gente precisa e não ficar enganando o paciente, como os ortodontistas normalmente fazem, alguns deles, né? Então a gente já deixa claro o início e o fim. Então tem que ter uma responsabilidade grande com o tratamento odontológico. É por isso que nós trabalhamos dessa forma, porque tem que se responsabilizar pelo resultado. Não ficar prendendo o paciente para ganhar dinheiro dele. Então, Como é que, vocês, por serem nessa pegada de vocês, eu estou entendendo que vocês são pioneiros, né? Aqui, pelo menos aqui na cidade, essa forma de atendimento. Sim. E como pioneiros, vocês precisam, como o Aldo falou, precisam educar o seu cliente. sim. Porque ele já está habituado com um outro atendimento, Sim. uma outra recepção. Qual a estratégia para poder converter isso? Porque, por exemplo, eu entenderia como... ficaria um pouco desconfiado, porque, né? Sério que eu preciso de tudo isso? Eu preciso realmente de tudo isso? Como é que vocês... É justamente isso. O interessante. planejamento a gente mas apresenta, a gente apresenta para o paciente, né? Faz uma apresentação, né, para ele. E ele vê. A gente tem modelos em 3D, a gente tem virtual, né? Apresentação virtual. Uhum. Então ele inclusive tem alguns casos que a gente consegue até fazer um teste em boca, chama um test drive do sorriso, né? Tanto a parte funcional quanto a parte estética. Alguns casos a gente consegue fazer Como é que um é testezinho. É um testezinho em boca. A gente consegue devolver uma dentição provisória só no dia. Imagina assim, imagina um paciente com uma pessoa que ela tem os dentes todos... Vocês já viram alguém com o dente curtinho, pequeno, tanto desgastado, a pessoa tem um bruxista e fica raspando o dente no fica outro? raspando. Você já vê a parte amarelinha do lado de dentro, né? Quando você Exatamente. abre a boca. Imagina uma pessoa assim, e aí a dimensão aqui da boca dela diminui, ela fica com a boquinha de velho, assim, pequenininho, porque sim. diminui. Com esse teste drive que o doutor está falando, a gente faz o projeto no computador, aumentando dente a dente, devolvendo a forma que ele deveria ter naturalmente. Com esse modelo que é impresso numa impressora 3D, nós fazemos uma forma com silicone desse modelo final, como o dente deveria ser. E aí aí tem uma resina que ela é líquida, que ela é provisória. A gente coloca ela líquida dentro da forma e coloca na boca do paciente. E aí, em posição em cima dos dentes, ela endurece, a gente tira e os dentes ficam... Aquele negócio Massa. rosa? Já vi isso no Instagram. Aquele troço rosa? A muralha. Aquela chama muralha, é um silicone Muralha. rosa. Isso. Então, os dentes, eles são... com essa resina provisória, ele faz um test drive de como seria os dentes restaurados totalmente. Que massa. E aí o paciente consegue ver como o sorriso dele vai ficar lá no final sem fazer nada. Depois essa resina é removida, porque ela é provisória, e fica do jeito que estava antes. Só que ele consegue observar como vai ser esse aumento, quanto vai ser esse aumento, como vai ficar o sorriso. É basicamente mostrar o resultado final para ele antes mesmo dele comprar, né? Exatamente. Porque Isso é muito nós sempre falamos bom. para o paciente que ele não precisa se comprometer com o tratamento. Quando ele vai lá fazer o planejamento, ele não precisa se comprometer. Você não precisa fazer nada que você não queira. Ele vai lá para fazer o planejamento. Colhemos todas as informações numa consulta. Depois de a gente pede em média 2 semanas para fazer todo esse material de planejamento, fazer toda a apresentação. 2 semanas ele tem que pagar sim. 2 semanas de trabalho é muita coisa. Então, mas ele paga. Eu não falei que ele não paga, eu falei que ele não se compromete. Então ele paga pelo planejamento. E aí nós cobramos o valor que são os custos para fazer tudo isso apenas. E aí, depois de 2 semanas, ele vai lá só para assistir a apresentação. Todos os profissionais que fizeram parte, nós explicamos todos os passos, do início ao fim, todos os tratamentos, o porquê de cada coisa e como vai ser feito. E aí, qual ordem vai ser feito também. Inclusive, né, doutor, talvez isso pode ser um assunto pro próximo podcast. Porque Pode trazer aqui, isso mostrar muito, pro pessoal a como gente é podia que funciona. mostrar para vocês. Deve. Parte virtual, escaneamento, tudinho. Marcaremos. E aí, o paciente, ao final da apresentação, nós tiramos todas as dúvidas dele em relação à condição dele e como vai ser feita essa mudança. E aí, ao final disso, ele decide se ele vai querer fazer ou não. E aí, se ele quiser fazer, ele assina um contrato conosco. Esse contrato é especificado, o plano de tratamento todo o tratamento. Em média, demora alguns meses, até mais de 1 ano para finalizar tudo. E aí fica estipulado todos os atendimentos que ele vai Eu achava passar. que demorava muito tempo. Não, é curto prazo. Não é tão longo assim. Porque ele se compromete a fazer um caminho, fazer uma trajetória até concluir esse tratamento. Quando conclui, já está finalizado. Não precisa mais se preocupar com nada.
com nenhum tipo de tratamento. Tá tudo Mano, pronto. só prevenção, né? Prevenção, tem que só fazer os retornos. Cara, que show, cara. Muito interessante. E aí, durante o tratamento, todos os profissionais participam, tá? Cada um na sua etapa e trabalhando junto para poder concluir as etapas. E aí, o responsável disso tudo sempre sou eu, Dr. Jorge. Nós somos quem lidera a equipe, quem se responsabiliza pelo resultado. Independente do tipo de tratamento que ele necessite, ele sempre vai sair com um sorriso padrão nosso, que é um sorriso alinhado, estético e saudável, sempre. Sim. Independente da forma do tratamento. Às vezes tem implante, às vezes é só faceta, às vezes é só coroa, às vezes é só um tratamento periodontal. Mas A gente sempre, né, brinca, doutor, que assim, a gente devolve tudo isso vai devolver o quê? Função, saúde, né? E consequência disso a estética, né? Sempre vai ter estética. Né? Uhum. Agora não existe ter estética e não ter função e saúde. Exatamente. Então entra a função, saúde, aí consequência do resultado final é a estética do sorriso, que é um outro, que faz parte do planejamento a gente fazer a construção de um sorriso bonito. Aí são parâmetros que a gente utiliza, né, de como construir esse sorriso bonito para aquele paciente, é bem individual. Algo que fique natural, fique bonito, né? Sim. E como você falou sobre educar o consumidor, né, o público-alvo do produto, e a gente tem mais trabalho ainda na nossa área, tem muito mais trabalho para poder educar as pessoas, porque as pessoas foram mal educadas por outros profissionais, que eles vendem aquela fachada bonita, botam faceta só nos dentes que aparecem quando a gente sorri, só nos atacantes. Tava pensando nisso, eu queria complementar, e você falou. Os caras botam só no objetivo estético. Só na parte E anterior. fica bonito, parece um dominó. Horrível, tu percebe que é falso, é ridículo. Porque cara. o dente ele não tem forma de dente. Ele fica aquelas teclas de piano. Foi assim. algo- Exato. Foi algo que foi não meu foi piano. Foi algo que não foi planejado. Não foi planejado. E atrás, isso é normal. Nós atendemos paciente lá de chegar com esse tipo de tratamento feito em outros dentistas, olhar os dentes posteriores, todos com problemas, todos com cáries, com a posição errada, não tá mordendo nada com nada. Dentes desgastados. Mas aí né? não pode ser uma solicitação do paciente, porque às vezes a galera tá se Não, cagando. é sempre por Sim. solicitação do paciente. Sim, O não, problema, vim botar lente, quero botar o lente. problema é o dentista que aceita isso. Porque o dentista é responsável. Ele é responsável de sim. devolver a saúde. O paciente, eles são leigos, eles não entendem como é que funciona. Eles querem, Precisa que seja educado. precisa que seja educado. Aí os profissionais, eles Se Pe- rendem. Se vendem. se vendem. vendem, Pelo verdade. dinheiro, eles fazem o que o paciente quer. Muitas vezes sabendo que é errado. É. Então, esse é o problema que a gente tem também, que os pacientes... Acontece chegar muita gente lá e fala assim, não, eu quero fazer sorte da frente, mas não. Ah, mas eu vou te pagar à vista. Eu vou te Não. dar 30 mil à vista. Eu falo assim, não. A gente não tá aqui pelo dinheiro. Eu O falo, propósito não é esse. falo assim, não, eu não vou fazer isso porque eu vou fazer uma coisa errada. Ah, mas você vai deixar de me entender? Vou. Se for da maneira que você quer, eu vou deixar de entender. Tem que passar pelo planejamento, aí tem que tratar Tem um você dos seus fluxo, um problemas. processo. E aí depois, no final, como resultado, você vai ter o sorriso que você quer, mas você tem que tratar outros problemas que você tem. Pô, cara, vocês são sensacionais, cara. Obrigado. A gente, Novamente. faz, estarei a aqui. gente faz o certo só, a gente não faz nada de extraordinário. Não, né? então, é que nem quando você entra numa loja que você é bem atendido, você fica, nossa, o pessoal que atende bem. É. Porque o atender bem, o atendimento ao público, O básico. o básico virou básico ganha. excepcionalidade, cara. Eu não sou muito fã de que falem mal de Porto Velho, porque é uma cultura daqui, o jeito deles. Não é só daqui, não, é de muitos lugares. É exatamente por isso, não é daqui. Como é que aqui a gente tá aqui, entendeu? Não, mas a gente tá aqui hoje. E eu Mas sinto você vai em mais outros lugares. Porque eu sou mercadólogo, então eu fico analisando. Eu entro na loja, eu analiso Aham. tudo. Sim. Aí tu entra, aí a pessoa tá com uma cara desse tamanho não- olhando no celular, pô. É. Não tá nem aí pra tu tá querendo pagar, tu Isso tá é querendo comum deixar aqui. dinheiro, Isso é cara. comum aqui. Pra você entender que não que você tá fazendo o melhor. Você tá só fazendo o básico. Isso. É só isso. É que assim, a maioria das pessoas elas esperam assim que a empresa lhe dê o melhor. Não, é você que tem que se dar o melhor de você para ter o merecimento. Né? Exatamente. É assim que se cresce na vida, como qualquer negócio. Você, infelizmente, é um caminho longo que você vai ter que suar, vai ter que batalhar, vai ter que dormir pouco, vai ter que, né, estudar, botar a cara nos livros, né? Esse que é o difícil, né? Esse que é o processo. difícil. Isso, e muitas pessoas elas querem já ganhar, já querem ter o cargo, já querem, né, ter o benefício antes dele mostrar que ele é O capaz. status. Para você Isso. ter recompensa, você tem que primeiro pagar o preço por isso. E pagar o preço é fazer, mesmo que seja difícil, fazer o que é certo. Então as pessoas não querem pagar o preço das coisas.
Elas querem a recompensa, mas ninguém quer pagar o preço. E eu principalmente, porque eu faço a parte da prótese na clínica, eu até sou criticado muito pelos dentistas e muitos até tentam entrar em conflito comigo, porque eu critico bastante o trabalho de quem faz as coisas sem ética, porque o nosso principal pilar é ética. E vocês juram isso, né? E a gente... acontece dos Eu pacientes... achei que fosse qualquer profissão, né não? Não, a minha Que não faz o teve juramento sobre não. ética? Se não, a gente tem que fazer o juramento, porque A a gente parte lida da com saúde. vida, a gente Lida lida com com saúde. Porque a Enfermagem- minha, quando eu fui, o princípio é ética. Eu tive que jurar também a ética. Olha aí. Qual foi a tua? Como corretor. Olha aí. Corretor? Lógico, eu lido com imóveis. Imóveis é pra vender lei, filho. Sim. Talvez seja por isso. É o mas lado, eu sabia é o do la- ramo é o da lado das saúde. pessoas, hein? É o lado, Não, Falei isso na é um palestra. sonho e é lei. Pra você, inclusive, quem vende imóvel é só proprietário e o próprio corretor. Não adianta você falar o que eu vou vender. Você tem que ter a qualificação para vender imóveis. Sim. Porque lida com muito leis. sério, é muito sério. Então, assim, só um exemplo, assim, o paciente que ele usa dentadura, vamos fazer essa suposição, ele quer se livrar da dentadura, não quer mais, só que ele não tem dente. Ele não tem dente nenhum porque ele usa dentadura. E uma opção disso é você fazer o que a gente chama de protocolo sobre implantes. Você faz os implantes na região na mucosa dele e faz uma prótese só devolvendo dente e gengiva parafusado nesses implantes. Então ela fica fixa e não tem toda aquela estrutura de uma dentadura. Isso é excelente, o protocolo é excelente. A pessoa se livra e esquece que tem prótese na boca. Fica tudo parafusado como se volta a ter dente de novo, a sensação que ela sente. E aí é muito comum aqui em Porto Velho, vocês se procurarem falar com profissionais, pessoas que já fizeram esse tipo de tratamento, é muito comum. Faz a cirurgia num dia, no outro dia já parafusa a prótese e manda o paciente embora. Tchau e benção. Isso chama carga imediata. É uma técnica cirúrgica? Sim, é uma técnica cirúrgica, só que é usada indiscriminadamente aqui na cidade. O pessoal usa para qualquer caso. Isso tem uma indicação muito restrita. Porque os implantes, quando a gente instala ele no osso, ele precisa pelo menos 6 meses para ele se grudar, Fixar. o osso ele se ósseo integrar, ele se fusionar com a superfície do implante. Depois que isso acontece, ele não sai mais, ele não causa problema, ele fica biocompatível com o corpo. Existem linhas mais modernas que dá para fazer em 3 meses. Ele tem um tratamento de superfície mais moderno, que principalmente da marca Neodent, que é a melhor do Brasil, que em 3 meses ele já faz essa óssea integração. Mas leva um tempo. Você não pode colocar indiscriminadamente uma força ou mastigatória em cima do implante assim de qualquer jeito. E virou comum aqui. Inclusive os dentistas vendem isso para o paciente. Não, eu coloco em 3 dias a prótese na sua boca, você pode ir embora. Meu Deus, cara. E aí a gengiva que está em volta, que ela está cicatrizando após aquela cirurgia, ela não está adaptada àquela prótese. Ela não está biocompatível com aquela prótese. Ela está O inchada. que pode causar? Pode acontecer do paciente, se não tiver um osso de qualidade aceitável para aquele implante, o implante pode não se fixar nele. E aí ele sair na boca. O organismo rejeitar, né? Rejeita. Pior se ele quebrar, Não, desgastar, na verdade. quando isso não acontece, quando o organismo não rejeita aquele implante, quando essa gengiva que está inchada em volta da prótese, ela desincha, né? Ela se cicatriza e fica um espaço embaixo da prótese, onde fica entrando alimento. Fica Nossa, entrando, a pessoa velho. come e fica tendo que tirar alimento debaixo da prótese. Isso é muito comum. Aí você imagina, você usava uma dentadura que não entrava comida embaixo. E aí você realiza seu sonho de colocar uma prótese sobre o implante, você não precisa mais tirar ela da boca para lavar. Como a dentadura é. Você escova o dente normalmente, como se você tivesse dente de verdade de novo. E aí fica entrando alimento embaixo. Vocês já receberam pacientes assim? Muito, normal. De outros profissionais. Normal Já. acontecer isso. A gente Claro, recebe, tem que não foi refazer o deles, trabalho. né? a gente refaz tudo, porque aí, qual é o nosso protocolo? Instalamos implantes e a pessoa continua usando a prótese removível que ela já usava, só que uma nova, mais bonita, com a função correta. E aí ela espera um período de óssea integração desse implante. Ele fica lá dentro da estrutura óssea lá, cicatriza bonitinho. Depois que ele cicatriza, a gente instala a prótese parafusada nele. E aí ela entra no período de condicionamento gengival. A gente vai alterando essa prótese até a gengiva se adaptar nele. Quando ela está adaptada, bioadaptada naquela prótese, que ela está no formato que cele aquela prótese em volta da A gengiva, integração, né, da prótese com é. os tecidos. o tecido gengival ele integra com aquela prótese, ele abraça a prótese, não deixa espaço, ele fica Perfeito. perfeito ali. Aí a gente faz uma prótese definitiva. A gente manda para o laboratório fazer uma nova, que vai ser do material definitivo. Aí o paciente fica com a prótese que simula
o que ele precisa, que é dente. Sem contar a adaptação neuromuscular, que é a nova realidade, né? A nova mordida. Então, Imagina isso você precisa de um tempo nessa é. adaptação. Modifica a mordida também? Modifica. Porque você morde com uma prótese que ela sai da sua boca. Se tiver doendo, você tira ela e fica sem nada. Aí você parafusa uma prótese que ela fica fixa, você não consegue mais tirar. Essa prótese que tira, põe e tal. É a dentadura. A dentadura, ela não é, vamos dizer assim, personalizada? É padrão? É personalizado para cada pessoa. Cada pessoa tem uma boca diferente da outra. Ah, tá. Então vai ser personalizado. E mesmo assim muda? Quando você muda Porque Da você... móvel pra fixa. Você coloca uma mas fixa... assim, uma mordida no caso, É né? porque Como a geralmente esses pacientes, essas próteses já estão desgastadas, ele já usa muito tempo, né? E essas próteses, essas no caso removidas, são de um material que ela a cada 5 anos tem que fazer uma nova. Ela se desgasta. Ela vai se desgastando. Então o paciente vai desgastando, ele perde a dimensão, que chama de dimensão vertical de oclusão, que é a mordida dele. Essa distância que é aqui, longo prazo, né? ela vai se diminuindo, porque os dentes vão ficando cada vez menores. Isso. Então a nova realidade que a gente vai devolver, que é o certo, o parâmetro, então a gente não pode chegar de imediato a devolver isso. Existe uma adaptação que você vai, né, até chegar na final, né, no caso. Né? É uma realidade muito complexa que quem tem dente não entende. Você só entende de verdade quando você não tem dente na boca. Aí, por isso que quem trabalha com prótese tem que fazer um estudo de psicologia dentro da prótese muito grande, para entender qual é a realidade dessas pessoas. Porque uma pessoa que usa prótese é uma pessoa mutilada. Ela perdeu um órgão vital para toda a digestão dela. É uma pessoa mutilada. É como uma pessoa que perdeu a perna ou perdeu o braço. Ela perdeu uma parte importante do corpo dela. Então, uma pessoa que usa prótese é uma pessoa mutilada. Então, você tem que entender a realidade daquela pessoa. Você tem que entender as limitações que existem dentro daquela prótese. Você tem que entender a adaptação que ela vai ter que ter. Porque você morde agora, você mastiga o alimento e você não sente nada na sua boca. Você só sente o alimento. A pessoa que usa prótese, ela mastiga com uma coisa dentro da boca dela. Com uma peça de acrílico, de resina acrílica dentro da boca dela. Imagina a realidade da pessoa. Então, você tem que ter muita sensibilidade para lidar com uma pessoa que usa prótese. E os dentistas vendendo uma prótese que parafusa 2 dias depois da cirurgia, onde a pessoa já está passando um pós-cirúrgico, sentindo dor de ponto na boca e tomando medicação pós-cirúrgica. Aí você coloca uma prótese que muda a realidade dela, que ela não tira mais, que fica preso, e aí ela começa a morder a bochecha, morder a língua, porque ela tem que reaprender a mastigar. Imagina a situação. É bem parecido com o aparelho, né? Depois que eu coloquei o aparelho, eu tava mastigando todo errado. Começou a mudar algumas coisas, eu percebi que eu mastigava só de um lado, aí daqui a pouco eu falei pra doutora... Você reaprendeu, né, a mastigar? Pois é, aí tava batendo os da frente, eu tava tentando não quebrar os brackets, porque o dente batia no bracket. E aí começou a se encaixar, foi se encaixando, já consigo mastigar dos dois lados. Eu disse, meu Deus, todo dia muda. Levou um período de adaptação. Levou uns 3 meses. É a mesma coisa, Às vezes demora 6 meses, demora 8 meses. Não, você desiste de comer, porque se eu mastigar, eu vou quebrar o bracket. Eu não consigo tocar nos dentes para poder mastigar no lugar que eu mastigo. E agora? Vou tomar sopa, pô. Uma prótese removível, a pessoa que usa dentadura, ela se adapta em cima da gengiva. A gengiva é um tecido, uma pele sensível. E aí você mastiga com uma coisa dura que aperta aquela gengiva. Deve doer muito. Então a gente tem que ter muita sensibilidade para lidar com o paciente, para poder cuidar do paciente. É muito. Você tem que dedicar um tempo seu para entender como é que é a realidade dele e tratar com carinho, tratar com atenção. Porque muitas vezes esses pacientes chegam pro dentista se queixando de estou sentindo dor, tá ruim, tô mastigando minha língua, tô mordendo a bochecha. O dentista não tá nem aí. Não, isso é assim mesmo. É assim mesmo. Vai adaptar. Não é assim. Então, assim, é muito complexo o nosso trabalho e muitas vezes a maioria dos profissionais leva na brincadeira. Só quer ganhar dinheiro. Só quer ganhar dinheiro. Eu como corretor aqui na imobiliária, a gente costuma dizer que a gente não vende imóveis, a gente cuida do problema, dos interesses do cliente, porque não é exatamente sobre imóveis, é sobre pessoas. E normalmente quando alguém vai comprar ou vender um imóvel, porque alguma coisa muito importante aconteceu na vida dela. Não estou dizendo que aconteceu algo muito feliz. Vou comprar uma casa. De repente é uma separação, que é algo muito importante. Alguém morreu, não consigo ficar nessa casa porque traz muitas lembranças, preciso de outro. Meus filhos foram embora, então algo muito importante aconteceu. E tô achando muito interessante ouvir vocês, porque vocês não estão tratando como negócio, como dente. Então, mas não tratar como negócio, ter essa visão é ter ética. Isso é ter ética. E propósito, né? Você enxergar o propósito do que você está fazendo e tratar os outros com respeito. Isso é ter ética.
É lidar com pessoas. Sim. É cuidar da pessoa. Cuidar É da ouvir. saúde bucal das pessoas. Não é o dente. Não Não. tem a ver com o dente, Não tem a ver com a pessoa. Tem a ver com a pessoa, exatamente. Eu achei E isso Você não vende sensacional. uma casa para aquela família. Você está Não. vendendo, né, onde eles vão morar, onde Um eles vão lar. conviver, um lar. Exatamente. Né? a frase que eu trouxe numa o palestra. problema, eu tô resolvendo um problema dela. Isso. Você tá tirando ela de uma situação e dando um novo caminho para ela. Exatamente, é É diferente. o caso deles também. A diferença de Não é o propósito. marketing. Não é o marketing. Não, isso é marketing. Não, tô falando do no caso não é imóvel, não é o dente. Sim, Não sim, é o sim, marketing, sim. é Não, a solução, é a é o solução. interesse que o cliente, o que o Inclusive, cliente quer. a percepção dos clientes mudou quando eu falei, inclusive, da parte de comportamento, de aprendizado, de educar. Sim. As pessoas também não querem comprar produtos, querem comprar soluções, querem comprar Isso. sonhos, querem Sim. comprar Sim. estética, querem comprar saúde bucal e não uma periodontia. Sim. Exatamente. E aí, Ninguém nem caso- sabe o que é periodontia. Eu Não não sabia, falei, tô mas sabendo não agora e já, sabia, já até esqueci. ele não falou da endodontia, Tá que é do vendo? canal, Aí, mas ó. periodontia, deixa eu chutar, pelo nome, Tem a ver com o período. Periodonto. 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 É os tecidos em volta do dente. Ah, não, eu ia errar. É pério de periferia do Isso. dente. Periodonto. Olha só. Periodonto. Não é periferia período, é do dente. periferia do dente. Tudo que tá em volta. Gengiva, ligamento periodontal, que é o que segura o dente, e o osso, que é o tudo. Então, períneo, não vamos falar sobre isso. Ah, qual é a principal estratégia para divulgar o trabalho de vocês, desde que vocês usaram no começo? Aham. E o que vocês usam hoje? Porque não dá para usar a mesma coisa sempre. Então, essa área ela é muito complexa, então a gente... É basicamente indicações. Então, assim... a Mais gente tem que ter- poderoso, a gente- né? a gente O tem boca a boca é mais Você tem que ter poderoso. muito cuidado com a publicidade nessa área, porque isso é uma coisa muito íntima de cada paciente, né? Então a gente lida muito com pacientes que vêm de indicações de... Nem sempre uma imagem ela vai refletir a realidade, né, ou expectativas, né? Uhum. Então, assim, claro, hoje a gente tem as redes sociais, né, tem outras mídias, mas, assim, é para tentar transmitir, né, o trabalho. transmitir né? a ideia, né? Mas, claro, assim, enquanto você tem uma pessoa que passou pela experiência, né, ela passou por aquilo, por uma experiência, né, ela vai saber, de alguma forma, transmitir aquilo para uma outra pessoa. Então, ela é diferente, né? Você falar, não, né, eu passei, né, foi assim, assado, né? Então, realmente, é como falam, né? Hoje a melhor indicação é o boca a O boca. boca a boca né? é o mais poderoso, né? Não, obviamente nós fazemos publicidade em site, em rede social. Tem site também, vocês? Tem. Tem. Em podcast vocês fazem? Também. Vamos conversar. Ótimo, excelente. Então, assim, mas nós fazemos isso para expor uma nova realidade para a pessoa. Obviamente que nós não estamos prometendo nada a ninguém, porque isso não se faz dentro da saúde. A gente mostra casos que nós já tratamos para mostrar o que é possível ser feito. Mas a gente não chega aqui para prometer que a gente vai resolver tudo, porque cada caso tem suas limitações, tem suas indicações, tem que ser tratado de forma individual. É muito personalizado. É extremamente E personalizado. hoje em Isso dia é um desafio. a gente está submetido a muita mídia, muita informação, de muito fácil acesso. Então as pessoas elas vê demais, ouvem demais, né? E às vezes ela acha que aquilo é para ela, daquele jeito, mas não é Sim. bem assim. É, Tem o tem Dr. Google também, que é muito não. bom. Isso. Tem pessoas que se encantam com dente de artista e falam assim, eu vi que fez lente de contato. Aí chega lá, eu quero lente de contato, mas você não tem indicação para lente de contato. Mas eu quero, porque eu vi o artista fazendo, eu quero que faça. Então, assim, a gente não vende prótese, porque dente de contato é uma prótese, a gente não vende prótese, a gente vende tratamento. Nós vendemos o serviço do tratamento, nós tratamos. A prótese faz parte do tratamento. Então as pessoas querem lá chegar lá, quanto é que é a lente de contato? Eu quero comprar, quanto é que é cada dente que você cobra? E aí fica. É por isso que nós não fazemos publicidade nesse sentido. Nós expomos os casos que nós já tratamos para expor essa realidade que muita gente não conhece. Porque se vocês fizerem assim, como todo mundo faz, vão vir muitas pessoas desqualificadas, muitos clientes desqualificados, eu digo no quesito de não compreender o que vocês vendem. Eles querem, preciso resolver um canal, preciso uma prótese, eu quero botar dentes tal porque eu vi. E não alguém que está com problema de como é que a gente pode resolver. Sim, Vamos planejar. Sim. Isso cabe ao profissional mostrar para ele o caminho, mostrar para ele, né, os problemas, o porquê, né, de X, Y, né?
Então, cabe a gente desconstruir a ideia do paciente, né, do cliente, né, mostrar para ele que o caminho é diferente, né, existe um caminho certo, né. Sim. Então, cabe ao profissional, na verdade. Imagino eu que vocês tiveram muita dificuldade com isso, principalmente no início, de mostrar que não estão vendendo sorriso de piano, e sim um Sim. tratamento. Sim, muito. E isso eu e o Dr. Jorge, assim, obviamente, quase 2 anos, né, doutor? Aham. Foi um caminho que a gente passou por bastante mudanças, bastantes aperfeiçoamentos, né? Condutas, né? Sim. Que isso você vai adquirindo com o trabalho, com o tempo, né? Você vai aprimorando, vai melhorando, né? Então, realmente é uma experiência bastante que tem que trilhar o caminho, vai ter que passar por ele, né? Sim. É assim que você aprende, o que você tem o poder de dizer, não, acho que isso podia ser assim, podia melhorar. Né? Eu acho que o que mais beneficiou nosso empreendimento desde o começo foi o poder de dizer não para as pessoas. Porque a gente não atende discriminadamente, a gente não faz o que o paciente quer, a gente faz o que é melhor para ele. Perfeito. Então, muita gente, nós já tivemos que dizer muitos nãos para vários pacientes. E eventualmente ele conseguiu fazer o que ele queria em outros consultórios, mas errados, do jeito errado. Mas com a gente não. Então, se não for eticamente correto, se não for com a indicação correta, nós falamos não sem medo nenhum pro paciente, porque ou é da forma correta ou a gente não faz. Então, assim, eu acho que é importante para quem está ouvindo e quem é empreendedor e quem está pretendendo empreender, saiba dizer não também. Você não pode também abraçar qualquer oportunidade. Traz autoridade. Só pelo dinheiro. Você não pode fazer isso. Você tem que saber. O dinheiro ele é consequência de um trabalho, né? Ele vem, né? Então não é assim. A gente tem que pensar no trabalho, né? No fazer o que é certo, o que é melhor. Sim. Para todos os casos, o dinheiro sempre é consequência de tudo, consequência de um trabalho, né? Perfeito. Falando em dinheiro, todo investimento que foi feito inicialmente já foi pago? Claro que não. Pois é, aí veio a pergunta bem quase técnica, né? Uhum. Que é, o caixa precisa fechar no final do mês. Quais estratégias que vocês... Não, Além porque o boca a boca é maravilhoso, realmente é muito eficiente, mas... outro problema da profissão, eu acho, de todas as outras, é a administração, né? É a contabilidade. É aquela história, né? É um passinho para frente, mas um passinho para trás. Acho que é assim, né? E fazendo o que realmente é necessário, investindo o que realmente acho que aquilo é o certo. Tem certas situações que poderia ser investido agora, mas é um investimento alto. Não precisa agora, vai esperar um pouquinho, vamos planejar para aquilo. Para quem quer empreender, as principais dicas são, principalmente, fazer uma boa administração, saber se organizar, ser organizado, isso é essencial. E saber a hora certa de fazer os investimentos. Porque às vezes, quando você está começando um negócio, você quer investir em tudo que você sempre sonhou para aquele negócio. Aí você se ferra, porque você se mete em umas dívidas que você não precisava naquele momento. E aquele investimento não vai trazer um retorno naquele momento, ou talvez é a longo prazo. Né? Pense sempre se em quanto tempo aquele investimento vai trazer o retorno. Se ele não for trazer o retorno que pague o investimento, que pelo menos suporte o investimento, deixe para depois, deixe para o momento certo. E nossos casos, felizmente nós já tivemos trabalhando em outras clínicas, já observamos como é que outros profissionais lidam com os casos e nós podemos aprender com o erro dos outros. Né? Isso é bom. Isso é ótimo. Se você quer montar um negócio, você não entende nada do negócio, entre num negócio semelhante. Você quer montar um restaurante, nunca teve um restaurante, procure emprego no restaurante, trabalhe no restaurante pelo menos 6 meses. Aí depois vai montar o seu, pra você entender como é que funciona por dentro. Exato. Se você sai da faculdade formado como dentista e quer montar uma clínica já de cara, você vai se ferrar. Você tem que trabalhar numa clínica de alguém. A gente já discutiu sobre isso porque ensinam a gente a profissão, mas não ensinam a gente a empreender com a profissão. Não, isso aí na verdade, o empreender, ele é muito individual da pessoa mesmo, né? Acho que é difícil, até difícil realmente, cursos ou a faculdade passar isso. Mas na faculdade devia ter no mínimo uma disciplina de administração. Sim, poderia ter. Dentro do... Só que existe um mundo onde você existe captação de cliente, né? É verdade. Mostrar seu trabalho, né? Estratégia de divulgação, captação de cliente, retenção. O curso de odontologia devia ter um módulo, uma disciplina de contabilidade básica, devia ter de administração básica e de marketing básico.
devia ter odontologia, porque Não. Marketing não. Pode não. básico, pelo menos para saber dar valor pro profissional do marketing. É verdade. Tá bom, gostei. Me ganhou agora. Eu só descobri que corretor, existe especificidade de corretor depois que eu entrei na profissão. E eu só descobri que existe a especificidade para dentista conversando com vocês agora. É isso. Cada especialidade é totalmente diferente da outra. É. Cada dentista é um dentista. Agora eu compreendo que no início o cara não tem tanta grana para poder fazer tudo e tudo rodar, funcionar. Tem que ser o mínimo possível o seu dentista, mas o mínimo de marketing, o mínimo de administração. É difícil, é complicado, porque se você tiver que pagar um administrador, um contador, um mercadólogo, mano, você já começa com a dívida de 1 milhão, não faz sentido. Isso. Você começa com o mínimo necessário, né? Depois, conforme o caixa da empresa vai melhorando, você destina uma parte desse valor para esses investimentos. Hoje eu vou contratar um fulano que ele vai melhorar o meu marketing. Sim. Né? Ele vai agregar valor, ele vai, né, melhorar. Né? Como o professor Mário Sérgio Cortella sempre fala, faça o melhor que você puder, da forma, com as condições que você tem, até ter condições melhores para fazer melhor ainda. Exatamente. Então, não deixe de fazer o melhor só porque você não tem tudo que você queria para investir no começo. Se organize o máximo que você puder, faça o melhor que você puder até ter condição para contratar alguém melhor para fazer melhor que você. Naturalmente, se você fizer isso, as pessoas percebem, elas dão valor a isso. Sim. Ela percebe E que você como está dando melhor. toda profissão, todo profissional ele tem que se colocar como uma empresa, né? Seja profissional liberal, né? Todos. Se coloca como uma empresa, né? Porque na verdade você nunca trabalha sozinho, sempre tem outras pessoas à sua volta, existem subcontratações, né, de outros profissionais e terceirizações. Então, e nisso você que vai aprendendo a gerenciar esse negócio, né? Então, é algo assim que você nunca vai trabalhar sozinho. Então, coloque sempre como uma empresa, né? E dessa empresa você vai tirar o seu salário, por exemplo, né? Então, eu acho que é um caminho, né? Porque cada caso que nós vendemos de reabilitação, o contrato que é feito dentro dali, primeiro a gente observa todos os custos, faz uma previsão, porque como o caso é planejado, a gente sabe tudo que vai acontecer. Verdade. Eventualmente pode acontecer alguma mudança de trajetória pequena, mas sempre está tudo sob controle, do início ao fim. Então nós sabemos exatamente o que vai ser gasto dentro daquele caso. Porque a gente compra de empresas os implantes, uma empresa que fabrica o implante, que fabrica os componentes para fazer aquele implante. A gente compra o produto de lá para poder usar no caso. A gente terceiriza as próteses para o laboratório, que é outra empresa que faz as próteses para a gente. Então a gente já é calculado isso dentro do planejamento. Por isso que o paciente paga para a gente fazer o planejamento. A gente calcula até os custos que vão ter tudo dentro para poder dar um preço. Porque a gente transmite o valor para o paciente de acordo com o que a gente já faz a apresentação. Ele entende o valor daquilo tudo na vida dele. Aí depois a gente passa o preço para o paciente do que vai custar, qual é o investimento daquilo ali. E a gente calcula tudo isso nessas 2 semanas. A gente tem que sentar um tempo, cada profissional tem que mostrar os seus custos para poder executar do início ao fim o tratamento. E aí, naquele contrato, a gente já separa inicialmente todos os custos para poder cobrir tudo. Então, cada caso se paga. Quando eu falei que, felizmente, nós trabalhamos em outros lugares que cometeram erros que a gente não comete. Os dentistas, eles vendem um caso para pagar o que ele já... Vende um para pagar o outro, vende um para pagar o outro. Aí vira uma bola de neve. Com os anos... Dentro disso, o caixa da empresa não fica sadio. Aí entra venda forçada, né? Venda de produto errado, de tratamento errado. Perfeito. Né? E aí vira uma bola de neve, aí aquilo lá acaba, que seria uma solução, vira um outro problema. Daí que eles se vendem, né? Sim, porque E se queimam. as clínicas se metem em tanta dívida para poder pagar os casos que elas já fizeram, que elas não planejaram da forma correta, e aí gastaram mais do que deveriam, e ainda querem tirar um lucro disso, e aí eles vendem um para pagar o outro, e aí ficam desesperados e aceitam qualquer coisa. Então, assim, eu não boto a culpa 100% no comportamento ético dos dentistas, né? Às vezes o dentista está desesperado mesmo. É um exemplo da companhia aérea que faliu, a ITA, né? Que abriu ali recentemente. Isso durou 6 meses. Nem a abrir, né? Pois é. Mal abriu, já fechou. Veja bem. E caiu, né? Quando o mercado, quando a história, né? A história, quando ela veio de uma empresa que já estava em recuperação judicial, né? Abriram, claro, uma outra empresa, que é uma empresa aérea, né? Mas ela veio da outra, que é de transportes terrestres, né? Só que essa empresa já estava com problemas de dívidas, né? Em recuperação judicial. Mal administrada. Só que parece que a regulamentação para você abrir uma empresa aérea não precisa
ter caixa mínimo, né? Você tem que ter as regulamentações de uma empresa, a parte técnica, né? Manutenções, né? Que é da ANAC, né? As regulamentações. Eles não exigem caixa. Veja bem, por causa do caixa, por causa da má administração, a empresa veio à falência, né? Acho que faliu, né? Sim. E deixou um monte de gente no final de ano, sem transporte. Pensa bem, cara, final de foi- ano. A viagem dos sonhos, visitar o familiar, né? Foi uma confusão. Por causa de uma empresa que estava vendendo passagens mais em conta e uma empresa com caixa ruim, né? Sim. Sem caixa praticamente, né? Ela então foi o destino, Sim. né? Então a mesma coisa que você contrata um serviço de uma empresa na parte da imobiliário, uma construtora construiu um condomínio lá, né? X, e você compra na planta. Pensa bem, você tem que desembolsar, né, para dar uma entrada e assumir um compromisso, porque você comprou antes do imóvel estar pronto. E a pessoa, se essa construtora não é uma construtora confiável, que tem um caixa, né, que tem uma história, e ela fale no caminho, e o seu dinheiro que você investiu em algo que nem ficou pronto, nem levantou ainda, Pois é. né? Então é a mesma coisa, né? Então, É uma frustração aí, demais, ainda mais aí. então da área da profissão também, estamos lidando com saúde também. Um profissional ou uma empresa, né? Vai iniciar assumir um compromisso e aí daqui a pouco essa empresa está sempre com caixa ruim, dificuldades financeiras e acaba te vendendo algo, né, que não é o certo. Todos os tratamentos que iniciam vocês concluem? Sim. Tudo Então, concluído. todos tem um período, né? Tal, Sim. que Sim. às vezes até mais pode ser O paciente ele não é obrigado a concluir. Isso a gente deixa claro em contrato. Isso aí, essa é a minha Sim, pergunta. sim. Essa a ideia, isso Não. que eu queria saber. Qual é a conversão disso aí? Porque realmente se inicia, como é um tratamento, Aham, ele tem um período. sim. E quando você vai em outros, né, em outros profissionais, você faz isso, mas você sabe que também que, apesar do mau atendimento, você tem outras coisas para poder fazer. Sim. E você faz quando você pode, quando você... Aí vocês têm um período, mas aí hoje o preço das coisas é um. Sim. Amanhã o preço é outro. Sim. Como é que vocês lidam com isso? Com a variação de custo. Variação de custo, o cliente não cumpriu o cronograma, o planejamento. Então, como nós fazemos o contrato e é tudo muito bem explicado, porque a gente não esconde nada do paciente, do investimento que ele vai fazer, ele entra no tratamento muito ciente da responsabilidade que ele tem financeira, de tudo. E a gente disponibiliza uma condição de pagamento também, como é um tratamento a longo prazo, que caiba no orçamento dele. Então, assim, felizmente, o nosso paciente até agora não tivemos nenhum tipo de inadimplência, né, doutor? Não. E nenhuma desistência. Eu percebi que são muito qualificados os clientes dele, né? Porque a gente o cara já tá verdade. decidido. Tem assim, ó, tem diferencial. muitos, tem clientes que obviamente não iniciam porque ele está se preparando para iniciar também. Ele já sabe, né? Já teve apresentação, né? Isso, então ele vai se preparar financeiramente, né? Então a gente, dentro daquilo que a gente propôs, se para ele não deu ainda, mas eu vou me preparar para isso. Porque assim, se você no caso do nosso tipo de trabalho, se você oferece 10 e consegue fechar os 10 contratos, tem uma coisa errada. Se você oferece 10 planejamentos e fecha os 10, tá errado. Porque quer dizer, então, que você tá vendendo muito barato, você tá vendendo muito... Tá muito O fácil. preço também regula a demanda. É verdade. Perfeito. Então, pra gente, a gente não converte todos os planejamentos que nós vendemos. Não converte. E ainda bem que não. Porque Não teria como. os que não convertem são os que dariam problema depois. São os que abandonariam por falta de condição de pagar, ou então abandonariam porque ficaram inseguros com o valor que aquele tratamento tem na vida dele. Então a gente já deixa bem claro para quem vai abandonar já não nem entrar. Então, porque aí o paciente ele tem que entrar quando ele faz sentido para ele, quando ele quer mesmo, entendeu? Então por isso felizmente nós nunca tivemos esse tipo de problema de o paciente abandonar ou achar que não vale e não pagar, porque quando ele entra já decidido. É uma educação Rapaz, de todas as formas, né? LTV 100%. Né? Que Retenção do cliente 100%. Porque o nosso paciente, a gente tem uma certa intimidade, assim, a gente cria uma certa amizade com o tempo. porque são pessoas, né? É um relacionamento. Porque é um relacionamento a longo prazo. A gente tem paciente que a gente fez 2 anos, finalizou agora, entrou logo no início quando a gente começou e finalizou agora, no início do ano. Então são quase 2 anos de tratamento
Então, pacientes que viram amigos pessoais mesmo. Show de Massa, bola. velho. Então, Que massa. Então, assim, a gente trata com muito cuidado, muito carinho. E a nossa ideia não é atender 10 pacientes num dia. A gente atende, às vezes, um paciente num dia. Para poder dar toda a atenção Toda que ele atenção. precisa. Cara, sensacional. Entende? Então, Vocês a gente atende faz uma cirurgia no período da manhã e a gente acompanha aquele paciente, a gente fica disponível caso aconteça alguma, a gente fica de plantão caso aconteça algum outro Sim, tempo. Isso é Então, surreal. o objetivo não é atender muito, é atender pouco, pagando o preço certo. Com qualidade. Com qualidade. A gente precisa que ele pague o preço adequado para a nossa dedicação para aquele caso. Então, a gente se dedica a poucos para que esses poucos eles tenham a condição para pagar o nosso ticket, que é alto. Vocês têm um desafio, inclusive, se vocês forem aumentar a equipe, encontrar pessoas engajadas ao nível que está a equipe hoje, Sim. para escalar, para em vez de atender um, atender dois. Sim. Cara, é um desafio grande. Hein? Muito. Felizmente, até agora, todas as pessoas que se aproximaram da gente para fazer parceria, como o Dr. Flávio, são pessoas que têm a mesma filosofia. E se não tivesse a mesma filosofia, não faz trabalharia. sentido. Não trabalharia conosco. Porque tem que ter o mesmo comprometimento. A palavra é comprometimento, tem que se Perfeito. comprometer com a causa. A gente tem que atender da melhor forma, com excelência mesmo. Então tem que dedicar 100% do empenho. Cara, E qual é o futuro? a visão futura. A gente já falou da missão, já falou dos valores. E agora, qual é a É. visão de vocês daqui a os próximos É anos? sempre expandindo, né? Tem. Como toda empresa. Expansão. Eu acho que na verdade, toda empresa, qualquer empresa, né? Ela começa uma sementinha e vira uma plantação. Nosso né? objetivo é virar uma referência aqui em Rondônia, ser os melhores dentro dessa área. Mostrar para as pessoas que é possível ter algo melhor, ter algo certo, algo direito, seja para os colegas de profissão e também para a clientela, né? Sim. Ou as pessoas, né? Em geral. Né? Então, é isso aí, né, doutor? Como nós somos profissionais novos relativamente no mercado, são jovens, novos, e muita gente ainda tem uma certa discriminação em relação à nossa idade, né? Isso é Uma muito- descredibilidade. Qual, né? qual a idade de vocês? Eu tenho 30, Eu tenho 36, fazer 36. E de, Eu sou assim também, fica de profissionais? eu formei em 2017. Dá Bom, 5 também. anos. 2015, metade de 2015. Então, 6 anos por aí. Mas assim, esse período de tempo foi. A gente tentou aproveitar 100% do tempo para poder chegar onde a gente chegou. Onde Porque chegou. as pessoas acham que só porque a gente tem relativamente pouco tempo de formado, a gente não tem a capacidade suficiente para fazer. Isso é muito comum de ouvir. Mas assim, o empenho nosso, o tanto que a gente se dedicou a se formar para atender a demanda foi absurdamente grande. Então assim, a gente até agora a gente cumpriu tudo que a gente prometeu. Então os pacientes estão aí para poder confirmar isso. A gente divulga nas nossas redes sociais os pacientes que aceitam ser divulgados para mostrar que o resultado a gente não esconde o que a gente faz. Os resultados estão aí. Para quem quiser ver o resultado do nosso trabalho, é só procurar nas nossas redes sociais. E quais as redes sociais de vocês? Onde é que Onde vocês é que a estão gente- hoje? Exatamente. Onde é que a gente No encontra Facebook vocês? tem a fanpage da clínica, que é o Dr. Prêmio. Tem o nosso site, que é clinicadrpremio.com. É tudo junto, clinicadrpremio.com. E tem as nossas redes sociais pessoais, Dr. Joris e Dr. Jorge Dalla Vecchia. Tá, o Dr. Prêmio não tem? O Dr. Prêmio também tem, Tem. tem a fanpage Não, no no Instagram. No Instagram tem? Tem. No Facebook e no Instagram. Show de bola. Qual é o seu Instagram? Instagram é dr.jorgedalavec, é tudo junto. Jorge Dalla Vecchia. Tem que escrever certinho, né? Bota Mas aí, botando bota aí. Jorge Dalla já vai aparecer lá. Eu acho que se procurar Joris no Instagram, Já vão é o ter único. poucos. A gente vai colocar na Vão ter descrição poucos. que Vai vai, tá na descrição, que vai pra mas lá. tem o de vocês aí Isso, também que o pessoal isso. possa ver. É que a Esse- gente fala porque tem muitos podcasts não tem vídeo, né? O Sim. vídeo só vai pro YouTube. Aí a Sim, gente precisa sim. falar sim. também. E vai estar na descrição também Procura pra quem quiser. Joris Anela no Instagram, que dificilmente vai ter outro. 2. Vai estar tanto no... Bom, de mídia tem bastante. É. Até no Google. Põe no Google, clica no prêmio, já aparece. Só coloca Dr. Prêmio que vai O aparecer. Doutor Premium. Premium. Maravilha. E onde é que a gente encontra, Caio? Me encontra no @Caio Florenco, onde você quiser colocar isso aí. Instagram, Facebook, é tudo Caio Florenco. Tá aqui, ó, vai estar. Pronto, Pra vai quem aparecer está aí pra vendo, vocês, tá? Vai Pra aparecer. com quem K, está né? vendo,
Mas para quem quiser me encontrar, @aldomelo com 3 L's, apenas no Instagram ou aqui em Porto Velho, quem quiser conhecer pessoalmente. Gente, muito obrigado pela presença de vocês, pelo papo, Muitíssimo obrigado. pelo Agradecemos. propósito de vocês, que seja inspiração para os nossos ouvintes e que inspire mais pessoas a empreender e ter propósito, não só empreender, Sim. mas Eu sensacional. fiquei pessoalmente muito feliz de saber de como vocês trabalham, porque realmente não é exatamente imóveis, não é o marketing, não é o dente, não é a vendia, não é a cerveja, é a pessoa. É a pessoa. Isso acho que é o mais importante, você entender a necessidade da pessoa. Toda a vida Parabéns. são feitas para pessoas, né? Exatamente. Parabéns Muito obrigado. pelo negócio de vocês. Prosperidade, muito sucesso. Vocês também. Obrigado. E a gente se encontra por aí. Próximo marcaremos para vocês trazerem o projeto, como é que funciona. Vocês Vamos. falam bem como. Sim, sim. Com certeza. Maravilha. Querido, Valeu, muito gente. obrigado. Se inscreva no canal, siga a gente no Instagram. Tamo Obrigado, junto. gente. Tchau. Obrigado. Valeu.